E no começo de tudo, um casal caminha juntos em um dia chuvoso. E ao chegarem em um rio específico, o sujeito explica que aquele é o rio devorador de homens, e a garota chama ele para eles irem juntos logo. Então amarra o braço dele nela, pois assim eles ficarão juntos para sempre. Mas de repente, um clarão toma o lugar, e ao olharem para o lado, eles notam um truque-sama se aproximando, trazendo duas passagens diretamente para o Isekai. E após isso, o homem acorda em um local desconhecido e repleto de estátuas, com teor religioso. E então ele deduz que aquele seja o mundo para onde as pessoas vão após morrerem. Porém, ele estranha o fato do local ser feito com um estilo muito ocidental, e logo em seguida, uma voz ao fundo corrige, dizendo que aquele não é um mundo pós-morte. Ao ver aquela garota, ele pergunta quem é ela, e então ela se apresenta como Annette, a guia das pessoas que descem para aquele mundo. Dito isso, ela deixa claro que esse mundo é totalmente diferente do dele, e no caso, ele foi transportado para lá de forma proposital. E enquanto ele olha na janela, um dragão gigantesco aparece, e ela fala que ele foi enviado para essa terra sombria chamada Zauberberg, e a obrigação dele será trazer a paz e a luz para aquele mundo. E ao ouvir tudo isso, o homem se sente um completo fracasso, pois além de falhar no vascamento duplo que planejou com a sua amada, ele também foi transportado para um mundo completamente maluco. Nisso, a Annette fica aliviada ao ver que ele já captou tudo o que está acontecendo. E então ela começa a explicar qual seria a missão dele naquele mundo, porém ele a ignora e se enche de tarja preta, querendo jogar no Vasco. Porém a Annette começa a se preocupar com ele ao ver ele comendo aquele troço, e usa a magia purificadora de desintoxicação para tirar o efeito do remédio dele. E ao voltar ao normal, ele afirma que ela está fazendo algo totalmente desnecessário, afinal, ele quer continuar naquele estado por hora. No entanto, ela o manda ficar de pé imediatamente e explica que ele será o herói responsável por salvar aquele mundo, e por isso ele deve manter a postura. Porém, ele afirma que não se importa com nada do que ela está falando, afinal, ele está apenas procurando um local para morrer. Nisso, a Annette o manda parar com aquilo e volta a dizer que ele é a esperança daquele mundo. Então o homem pergunta quem foi que o escolheu para estar nessa situação, e ela por sua vez explica que aquele caminhão de antes era na verdade o veículo da seleção para o outro mundo, que o guiou até ali, e o objetivo deles com isso era trazer as pessoas infelizes daquele mundo para o deles, pois assim eles terão uma chance de viver uma vida melhor. E como ele foi um dos escolhidos pelo Truque-sama, ela sugere que ele estivesse vivendo uma vida infeliz em seu antigo mundo. Portanto, a Annette o considera um privilegiado por ter a chance de abandonar a sua vida anterior e ir para aquela outra. E embora ela demonstre felicidade ao dizer isso, o homem vai até ela com um semblante de ira nos olhos e afirma que aquele caminhão interferiu no melhor momento que ele teria na sua vida, que no caso seria ir de link na bio com a sua amada. E além do mais, ele diz que eles não devem se colocar na autoridade de decidir quem está infeliz ou não. E quanto a Annette, ela fica espantada com o tamanho da angústia que aquele sujeito apresenta, mas acredita que ele logo mudará de humor quando ver os seus status. Afinal, todos os seres humanos enviados para aquele novo mundo recebem a capacidade de exercer poderes sobre-humanos. Porém, quando ela confere os status dele, a Annette descobre que ele é extremamente fraco, pois além de ter apenas um em todos seus atributos, ele ainda está envenenado, mesmo após ela tê-lo desintoxicado. E ao se deparar com tudo isso, ela se nega a acreditar que ele realmente seja tão fraco assim. Portanto, a Annette afirma que deve haver algum motivo para o status dele ser desse jeito. Então ela sugere que ele talvez tenha algum tipo de habilidade especial que compense a sua fraqueza. Mas ao conferir essa área, a Annette descobre que ele também não possui nenhuma habilidade. Nisso ele se levanta e diz que irá embora, mas antes a Annette o segura e diz que ele talvez tenha razão ao dizer que foi transferido para aquele mundo por engano. Afinal, a fraqueza dele acaba impossibilitando a existência dele naquele mundo. E quanto a ele, o sujeito afirma que as coisas sempre foram assim em seu mundo. No caso, ele sempre foi um fracasso, onde quer que ele pisasse. Nisso, a Annette se desculpa com ele de novo, mas pede para ele ao menos ficar por ali por mais algum tempo, pois se ele sair agora, ele certamente será morto por algum monstro instantaneamente. Nisso ele agradece a preocupação dela, porém o sujeito reafirma que está justamente procurando algum lugar para morrer. Portanto, ele começa a se dirigir até a saída, e quanto a Annette, ela nota que esse homem é muito diferente dos outros que ela já viu, e nisso ela se lembra dos outros heróis que seu mundo invocava, e embora ela gostasse de assumir o posto de conhecer pessoas de outro mundo, a Annette sentiu que o seu coração foi se fechando com o tempo, e aos poucos ela foi se tornando uma mulher que apenas lisonjeava os heróis. Porém, ela decide quebrar esse padrão, e pede para o sujeito ao menos adquirir uma profissão antes de partir. Nisso ele explica que já tinha uma profissão em seu antigo mundo. No caso, ele era um escritor, muito competente, nada mais, nada menos do que isso. E então ele se despede da garota e começa a partir em direção à morte, e ela por sua vez finalmente entende o que estava acontecendo ali, pois aquele era o homem que ela tanto esperava que chegasse. Meu amigo, o coroa já era. E após isso, o homem chega em uma placa, mas ao tentar ler o que está escrito ali, ele falha miseravelmente, e então uma voz fala em sua cabeça, informando que ele ganhou mais 5 pontos de experiência por ter descoberto o lugar Grandes Planícies de Ersten. E nisso ele pede para aquela voz não ficar falando diretamente em sua cabeça, afinal, ele costuma sofrer com enxaquecas recorrentes, mas logo ao pedir por esse favor, a voz o ignora e diz que ele acabou de subir para o nível 2. E logo após isso, uma árvore gigante aparece do nada e mantém uma garota refém. Nisso ela nota que ele é um aventureiro, portanto, a garota pede para ele ajudar a sair daquela situação. E quanto a ele, o sujeito apenas fica falando que mulheres moribundas têm a sua própria beleza. E ele também nota que as mulheres daquele mundo possuem formatos de orelha que o agrada bastante. E quanto a ela, a garota continua gritando por socorro e pergunta se ele pode ouvi-la. E ignorando tudo que a garota estava falando, ele pergunta
se poderia escrever um romance usando ela como sua inspiração. E ao ouvir esse papo aleatório, ela se irrita e manda ele salvar ela o quanto antes. E ele finalmente entende o que ela tá pedindo e até tenta salvar ela, esticando seus braços para pegá-la. E como ele não alcança, fica aquela cena ridícula rolando. Nisso, a garota pergunta se ele não tem outro método para salvá-la, como feitiços ou algum armamento. E antes que ele pudesse responder qualquer coisa, a árvore o prende também, agarrando ele pelo pescoço. Nisso, a garota refém o chama de inútil e ele apenas continua conversando com ela normalmente e diz que eles já não terão mais tanto tempo de vida agora. Enquanto a garota, ela explica que as árvores da morte têm uma habilidade de sucção, que serve para roubar a energia vital de seus prisioneiros. Portanto, se a árvore continuar roubando a energia deles, os dois estarão mortos em poucos minutos. E ao ouvir isso, o sujeito afirma que essa é uma excelente notícia, já que o seu plano desde o início era morrer. E pouco tempo depois, ele acaba apagando, com a árvore sugando ele, deixando a garota sozinha de novo. Mas logo em seguida, a árvore começa a sofrer danos devido ao veneno dele, que a mata poucos segundos depois. Nisso, os dois caem no chão e o sujeito se lamenta por não ter conseguido morrer como sempre. Enquanto a garota, ela nota que ele fez com que a árvore da morte se matasse ao absorver o veneno dele, ao invés de sua força vital. E com isso, ele sobe para o nível 3. E ela fica se perguntando se ele teria injetado veneno nele mesmo para fazer essa estratégia. E a garota afirma que ele, na verdade, é mais forte do que ela imaginava. Porém, ele explica que sempre desejou a morte. Mas, no entanto, ele acabou se safando dela todas as 5 vezes que tentou morrer. E ao ouvir ele falando assim, a garota nota que ele está visivelmente deprimido. Porém, ela afirma que está feliz por ter sobrevivido e o agradece por ter salvado ela daquela situação. Então a garota decide levá-lo para sua casa e lhe dar algo como forma de agradecimento. Mas antes, ela estende a mão para ele e pergunta o seu nome. Nisso, ele diz que todos sempre o chamam apenas por Sensei. E dito tudo isso, a garota pega na mão dele. E automaticamente isso faz lembrar de Sachan, a amante que estava planejando se vascar junto com ele. E por falar nela, ele se questiona se a sua amante também teria ido para aquele mundo. Nisso, a garota à sua frente ouve ele falando o nome Sachan toda hora e diz que seu nome não é esse. E quanto ao Sensei, ele continua falando esse nome enquanto caminha com um semblante vazio no seu rosto e diz que agora finalmente encontrou um motivo para continuar se mantendo vivo naquele mundo. No caso, ele quer se reencontrar com Sachan, independente do lugar em que ela esteja, e assim que encontrá-la, eles finalmente poderão dar continuidade ao suicídio coletivo que eles estavam planejando. Enquanto isso, a Annette reza pedindo proteção ao aventureiro suicida e pede também para se encontrar com ele em algum outro momento. E logo após ela dizer isso, o próprio Sensei aparece por lá, deixando a Annette muito animada, porém ao ver ele acompanhado de uma outra mulher, isso a deixa levemente chateada. E quanto a ele, Sensei pergunta se a Annette conhece uma mulher chamada Sachan, e ao descobrir que ele estava procurando por mais outra mulher, isso a deixa ainda mais espantada. Nisso ele deixa o local sem nenhuma pista de onde a sua amante poderia estar. Então a garota ao lado tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele logo encontrará Sachan por aí. Mas por hora, ela sugere que eles façam uma pausa na cidade do Castelo Holt. Afinal, eles ainda demorarão muito para chegar na casa dela. Nisso a garota pega na mão dele. E ao ver isso, a Annette lhe dá uma bronca, perguntando como pode uma mulher agarrar a mão de um homem em público desse jeito. E nisso a garota começa a perguntar o que ela falou e pergunta por que ela está ali. Então a Annette fica meio sem graça e a garota deduz que ela tem algum interesse no Sensei. Nisso ela explica que na verdade está apenas fazendo seu papel como clériga de proteger o seu herói mais fraco de outro mundo. E ao ouvir que o Sensei é de outro mundo, a garota diz que agora sabe por que ele é tão forte. Porém a Annette diz que ela está mentindo, afinal ele é tudo menos forte. E é exatamente por isso que ela precisa ficar de olho nele. Nisso a garota informa que o Sensei foi capaz de matar uma árvore da morte com um único ataque. E como consequência disso ele conseguiu salvar a vida dela. E ao saber disso, a Annette fica mais chocada ainda, pois ele salvou a vida dela. E isso quer dizer que eles são ainda mais próximos. E quanto ao Sensei, ele encontra um caixão no meio do nada e decide usá-lo como cama para dormir, dizendo que já faz muito tempo que está cansado. Mas antes ele dá boa noite para as duas e chama a garota gato que o acompanha de Tama, a deixando irritada, pois assim como Sachan, esse também não é seu nome. Nisso a Annette dá risada, afinal o Sensei ao menos acertou o seu nome. E com isso a Annette fica toda felizinha, agarrando o caixão e começando a levar ele. Enquanto eles seguem viagem, uma outra garota do outro lado da cidade observa o horizonte com um olhar perdido dentro de um castelo. E ao carregar o Sensei por tanto tempo, as garotas se irritam e pedem para ele caminhar com suas próprias pernas. Porém ele continua em silêncio, o que faz as garotas acharem que ele tenha morrido de verdade no caixão. Nisso a Annette confere os status dele e nota que o Sensei ainda está bem, pois está apenas descansando levemente naquele caixão. E dito isso, a Annette pede para elas apenas continuarem seguindo o caminho. Porém ela chama a garota de Tama, o que a deixa mais irritada por esse não ser o seu nome. E quanto ao Sensei, ele segue dormindo sonhando com a sua amada. E ao acordar ele promete para si mesmo que um dia ainda irá encontrar Sachan, para que assim os dois possam jogar no Vasco juntos. E bem, após um tempo de seu sono, ele acorda em uma cidade muito movimentada, conhecida como a cidade do Castelo Roof. E ao se deparar com a visão de como é uma cidade do outro mundo, Sensei nota que o lugar não é tão ruim assim. Porém a Annette corta o barato dele logo em seguida, dizendo que eles precisarão se apressar para ir ao castelo ter uma audiência com o rei. E ao chegarem ao local predestinado, o rei de Roof se apresenta como Thomas, e ao seu lado a princesa Charlotte também dá as boas-vindas a eles. Nisso o rei deduz que eles estejam cansados da viagem e sugere que os três descansem nos aposentos do castelo por aquele dia. E ao ouvirem isso, as garotas ficam felizes instantaneamente, mas como nem injeção na testa de graça, o rei afirma que há uma condição a ser cumprida. No caso, eles precisarão apenas contar as histórias de viagem deles. Afinal, Thomas adora ouvir histórias mais do que qualquer outra
outra coisa. Então o sensei diz que apenas pode contar como é a sensação de dormir em um caixão. E ao ouvir essa bizarrice, Thomas entende tudo errado, pois acha que aquilo foi uma ameaça. Então Annette tenta tirar o foco do rei desse assunto, e para isso ela elogia a beleza da princesa Charlotte. Nisso Thomas informa que ela inclusive se casará em breve, e como aqueles viajantes estão ali, ele aproveita para lhe pedir alguns conselhos. Dito isso, ele chama 2 guerreiros do reino e apresenta eles como Gomes, o valente guerreiro, e Otto, o menestral errante do amor. Ao apresentá-los, o rei informa sobre o aumento da atividade dos monstros no local e acredita que esse desenrolar nada agradável tem relação com a influência do rei demônio da ira. E como ele já está muito velho para lidar com esse problema, Thomas decidiu tornar Otto, ou Gomes, o marido de Charlotte, e assim um deles poderá se tornar o próximo rei. No entanto, Thomas diz que a sua filha ainda não conseguiu escolher com quem irá se casar. Portanto, ele pede o conselho dos viajantes diante daquela situação e pergunta qual dos 2 guerreiros é o mais adequado para ser o marido de sua filha. E o sensei fica de frente com essa pergunta bastante difícil, mas fala que sei lá, e desdenta aquela pergunta, dizendo que não tem a menor ideia de quem ela deve escolher. E além disso, ela lembra o rei que aquela é uma decisão muito importante na vida de Charlotte. Portanto, não é algo que pode ser decidido com a simples opinião de um grupo de viajantes que acabaram de chegar ao reino. E pra esculachar ainda mais, o sensei afirma que ele é um rei tirano, o que faz dele um ser incapaz de estar na liderança da nação. E ouvir esse esculacho gratuito, Thomas fica pálido e sem reação alguma. Nisso, o sensei simplesmente deixa o local, dizendo que não se sente apto nem mesmo de viver em algum mundo, e muito menos de opinar sobre algo tão importante. E enquanto ele aperta com força o botão no fim de semana, Annette e Thomas se desculpam com o rei por aquelas palavras grosseiras do seu companheiro e explicam que por ser uma pessoa de outro mundo, ele pode acabar sendo um tanto exótico. Nisso, o rei nota a afobação delas e pede para elas ficarem tranquilas, afinal ele entende a situação. E no meio dessa confusão toda, a princesa Charlotte segue com um olhar fixo no sensei, e após tudo isso, eles se preparam para dormir, até que de repente, Annette nota que ele não consegue pregar os olhos, e o sensei por sua vez afirma que ele nunca consegue dormir. Nisso, Annette tenta puxar um assunto mais profundo com ele, perguntando mais sobre Sachan, porém no meio da conversa eles notam Tama se escondendo no cobertor do sensei. Então Annette tira o lençol onde ela se esconde e a chama de sem vergonha. Nisso, Tama explica que não há nada demais em dormir naquele lugar quente, afinal a sua espécie faz isso com muita naturalidade, mas Annette insiste em confrontá-la, dizendo ser incapaz de ignorar aquela situação tão embaraçosa. E no meio da confusão, o sensei simplesmente deixa o local para desfrutar um pouco da sua própria companhia. Porém, ao andar pelo local, ele encontra Charlotte, aproveitando também a bela vista do lago, e ao olhar aquilo, ele fala que o lago é lindo, tão lindo que faz vontade dele querer se afogar. E ao ver isso, Charlotte começa a ficar preocupada, perguntando se ele realmente quer ir de Vasco. Nisso, eles voltam a refletir sobre a vida enquanto apreciam o lago, e Charlotte comenta sobre a sua indecisão em escolher logo seu marido, e ela deixa claro que admira bastante Gomes, pois logo ao chegar no castelo, ele já demonstrou ser o soldado mais confiável de todos, despertando até mesmo a total confiança do rei Thomas. E levando isso em consideração, Charlotte sente que ele é a melhor opção dentre os dois, mas ao mesmo tempo, ela também tem um carinho por Otto, já que os dois são amigos de infância. Ao se ver nessa situação difícil, ela pede um conselho que a ajude a ter uma melhor decisão possível. E o sensei nota que ela é o total oposto dele, já que Charlotte, ao menos, está considerando a opinião de seu pai. Enquanto ele, sensei afirma que a sua vida tem sido uma série contínua de problemas, e mesmo tentando tirar a sua vida inúmeras vezes, ele nunca consegue morrer, e sente que isso incomoda muito seu pai e a sua família. Mas mesmo assim, ele afirma que nunca pediu para outra pessoa escolher como ele deveria viver. Portanto, ele aconselha Charlotte a decidir por conta própria o que é melhor para ela, deixando um pouco de lado o julgamento do rei Thomas e de qualquer outra pessoa. No dia seguinte, o rei chama eles novamente até sua sala e se desculpa por fazê-los precisar estar ali tão repentinamente. Porém, ele afirma que Charlotte finalmente escolheu seu marido, e por isso Thomas pede para que os viajantes atuem como testemunha desse casamento. Nisso, Annette deduz que a princesa tenha feito a escolha pensando no bem do reino. Portanto, ela acredita que Charlotte escolheu o Gomes. Porém, Tama diz que ela combina muito mais com o Otto. Nisso, o rei acaba com todo aquele mistério, pedindo para sua filha ficar diante do homem que ela escolheu. Então a garota começa a caminhar calmamente em direção ao seu escolhido, deixando um clima de suspense no ar. E enquanto ela caminha, Charlotte deixa claro que precisou abdicar de muito tempo para tomar essa decisão, mas no fim, ela finalmente irá revelar quem é o seu escolhido e quem será o próximo rei da nação. E surpreendendo a todos, ela pega a mão do sensei e diz que irá cometer o contrário de viver em dupla com ele. E ouvir algo tão absurdo, o rei arregala os olhos. Porém, Charlotte reforça que não está falando apenas algo aleatório, afinal ela passou a noite inteira pensando no que sensei lhe disse. O maluco simplesmente está querendo assinar com o Vasco e está querendo fazer um time reserva, só pode. E com isso, ela se lembrou do que Otto fazia para ela quando Charlotte estava deprimida. No caso, ele escrevia músicas e ia cantar para ela. Porém, aos poucos, ela foi percebendo que ele ia ao seu quarto tocar músicas, mesmo quando ela não estava se sentindo mal. Nisso, Charlotte entendeu que ele estava apenas querendo apresentar as suas músicas mais recentes a alguém. Portanto, aquilo não significava nada. E quanto ao Gomes, ela diz que também não pretende se casar com ele, devido ao seu cheiro forte. Ao ouvir isso, o rei tenta intervir na escolha dela, a chamando de tola. Porém, Charlotte rebate essa ofensa, dizendo que ele queria obrigá-la a se casar com alguém sem nem mesmo pedir a sua opinião. Afinal de contas, ela nem ao menos tem vontade de se casar. E dito isso, ela afirma que, tirando o sensei, ninguém ali estava pensando em seus sentimentos, e nem mesmo respeitar a sua opinião. Nisso, o sensei entende o que a fez querer cometer o duplo churrascamento com ele. Mas no meio dessa confusão toda,
Gomes vai até a princesa com um olhar raivoso, devido ao comentário que ela fez sobre seu cheiro. Então ele tira sua armadura e revela ser na verdade um servo do rei demônio que tinha como objetivo adquirir aquele reino tornando-se rei e depois oferecê-lo ao Maul. E nisso, ele se decepciona com o fato de Charlotte ter percebido seu disfarce, afinal, ele acreditava que ele estava muito bem camuflado, porém ela deixa claro que não percebeu a verdadeira identidade dele em nenhum momento. No caso, ela apenas falou que ele fede, e quanto ao Gomes, ele entende que não há nenhuma razão para disputar o trono e decide apenas matar todo mundo e ir embora. Enquanto isso, Tama tenta acordar a Ned para dar um jeito na situação, e já os outros guardas, eles tentam partir para o ataque, mas Gomes manda todos para longe ao mesmo tempo com um único golpe, e no meio da porradaria toda, um dos destroços cai na direção de Tama, que rapidamente foge do lugar levando a Ned. Em seguida, ela ataca Gomes em cheio e o repreende por estar causando tantos problemas desnecessários, porém Tama deixa claro que está disposta a lutar com ele se for o caso. E quanto ao outro, ele se propõe a tocar uma música para ela enquanto Tama luta, então ela nota que isso lhe dá uma habilidade de suporte, porém ela se decepciona logo em seguida ao ver que aquilo se trata apenas de uma música que não ajuda em nada. Nisso, Gomes parte para cima dela, porém então é desvia do seu ataque e lhe acerta um chute de gato, deixando ele desorientado. Mas no meio da luta, Gomes consegue cortar a testa dela apenas com seus chifres, acertando ela de raspão. Então Tama nota que precisará tomar cuidado com aqueles chifres do oponente, já que eles são muito duros e afiados. Nisso, Gomes prepara mais um ataque, mas dessa vez ele promete dar tudo de si como o corno guerreiro que ele é. Mas antes que ele pudesse desferir o ataque, Sensei o interrompe e pede para Gomes matar ele e Charlotte primeiro. Afinal, isso já será um grande favor a eles, já que ambos querem se churrascar e não irão lutar por suas vidas. E fora isso, Sensei afirma que a princesa agora é livre para tomar suas próprias escolhas, já que foi libertada das garras de seu pai autoritário. E no meio disso tudo, Thomas estende a mão na direção deles, sofrendo por estar vendo aquilo acontecendo. Enquanto a dama, ela também pede para ele parar de falar essas coisas. Porém, Gomes sorri sadicamente, demonstrando satisfação em poder matá-los, e diz que não vê problema em conceder esse último desejo aos dois. Porém, ele deixa claro que irá matar o rei logo na sequência, e por fim, queimará toda a cidade até matar o último cidadão daquele reino. E ouvir isso, Sensei simplesmente não dá a mínima para essa ameaça barata, e diz que ele pode fazer como bem entender. Afinal, eles já estarão mortos e não poderão se lamentar. Porém, a princesa começa a tremer, demonstrando desconforto com aquela situação. E então ele tenta acalmá-la, dizendo que o desejo deles irá ser finalmente atendido. Nisso, Gomes prepara o seu ataque decisivo, mas no último segundo, Charlotte descobre que, na verdade, a sua vontade de morrer não era verdadeira, pois o seu real propósito de vida é poder garantir o bem-estar do seu povo. E Overil Sensei diz que já sabia que ela iria recuar, afinal, ela é uma princesa gentil demais para abandonar o seu povo. Portanto, ele a empurra para longe e diz que ela não serve para ser a sua parceira no seu churrascamento duplo. E feito isso, ele permanece no mesmo local, esperando pela morte. Porém, a Ned finalmente acorda e usa sua barreira protetora para protegê-lo do ataque de Gomes. E com isso, o monstro acaba tendo seu chifre destruído. Então, Tama aproveita que o inimigo está desnorteado e ataca ele com toda a sua força, jogando ele para longe do castelo. E em seguida, Tama agradece a Ned por ter salvado a sua pele, mas faz isso olhando para o lado, já que as duas ainda possuem uma rixa interna entre elas. Mas mesmo assim, como uma boa tsundere, ela estende a mão para a Ned, e a Ned por sua vez a corrige, dizendo que na verdade foi Tama que a salvou. Portanto, ela agradece por isso. E quanto ao outro, ele volta com aquela harpa que não serve para nada e decide compor uma música em primeira mão para as duas, como forma de homenagear essa mais nova amizade entre elas. Nisso, Tama se cansa dele e diz que já não aguenta mais as suas aparições repentinas. E enquanto isso, Charlotte se afasta de todos para refletir sobre o que aconteceu. Em seguida, o pai dela se prostra em sua direção, pedindo perdão pela forma como vinha ignorando os sentimentos dela e tomando as decisões da vida dela sem autorização. Portanto, ele reafirma o que o Sensei lhe disse mais cedo, sobre ele não estar apto a ser rei e nem mesmo o pai dela. Nisso, Charlotte o perdoa e pede apenas para os dois discutirem o que é melhor para a nação e o povo. E já o Sensei, ele segue descontente por não ter conseguido se vascar de novo. E após isso, o reino é informado sobre a aparição de monstros perto do Portão Sul. Nisso, Charlotte se coloca na posição da rainha, assumindo as responsabilidades de seu pai, e tranquiliza a todos, dizendo que a guarda real se encarregará de exterminar os monstros o quanto antes. Nisso, o Sensei e seus companheiros deixam o local, e ele por sua vez diz que Charlotte fica muito atraente andando com suas próprias pernas. E por falar nisso, Tama sugere que ele faça o mesmo, ao invés de ficar dependendo delas para carregar o seu caixão. E durante a viagem, as garotas decidem fazer uma pausa para comer. Então o Sensei acha que é a hora da comida, e a Ned dá um pedaço de pão para ele, que por sua vez fecha o caixão, dizendo que quer comer tofu cozido. Nisso, a Ned faz uma anotação em seu caderno, dizendo que irá procurar alguns tofus na próxima cidade em que eles pararem. Enquanto a Tama, ela pergunta quanto tempo falta para eles chegarem na sua cidade natal, que é Grum, e a Ned explica que ainda faltam alguns dias, porém elas precisarão fazer uma pausa no templo Zueiten. Nisso, Tama pergunta por que ela quer passar nesse local, e a Ned informa que os heróis de outros mundos chegam a um dos 4 templos do mundo delas, e partem do templo em direção ao castelo do Lorde Demônio, com o intuito de destruí-lo. Mas no caso do Sensei, o objetivo dele é apenas encontrar sua esposa, a Satchan. Portanto, eles devem visitar os 4 templos para recolher informações. E ao ver tudo isso, Tama a chama de louca, afinal, se elas não tiverem sorte, elas terão que viajar pelo mundo todo em busca de informações. E quanto a Ned, ela diz que quer evitar que o Sensei precise lutar contra o Lorde das Trevas, afinal, ela não pretende colocá-lo em perigo. Nisso, Tama sugere que ela esteja gostando dele, porém a garota disfarça e diz que apenas é grata por ele ter lhe mostrado a luz quando ela perdeu a esperança no seu trabalho. Portanto, ela sente que
está na sua vez de ajudá-lo. Nisso, Tama pergunta como ela reage ao fato do sensei já ter uma amante, no caso a Sachan. Ao se lembrar desse detalhe, a Net faz uma cara de quem não quer nem pensar nisso e diz que irá conversar com o sensei depois sobre esse assunto. Enquanto a Tama, ela se dispõe a seguir com ele nessa viagem até chegarem na sua cidade natal, e no meio da conversa, ela se lembra que elas precisaram ter permissão para entrar no templo. Além disso, Tama se lembra que a Net abandonou seu emprego anterior, o que poderia pesar as coisas para ela. Porém, a Net diz que eles não precisam se preocupar com isso, afinal, o sacerdote-chefe do templo de Zoeiten é uma velha amiga dela. E quanto ao seu trabalho, ela pediu para um familiar seu entregar a sua carta de demissão, portanto, ela não deixou o lugar sem avisar nada. Porém, esse familiar em questão aparece por lá e começa a sugar o sangue do sensei. Nisso, a Net tira o morcego de cima dele e pergunta se ele entregou a sua carta de demissão como combinado, porém o monstro simplesmente cospe a carta para fora, demonstrando que não fez esse trabalho crucial. Nisso, ela se irrita com a incompetência da criatura e a joga para longe com um tapa. Então o morcego avança para cima do sensei de novo e aparenta ter gostado muito dele, e ele aproveita essa chance para nomear aquele troço, chamando ele de Melos, e logo após isso ele se deita no caixão, reclamando de todo aquele incômodo. E quanto a Net, ela se lamenta em um canto, pois acabará chateando seus superiores ao deixar o posto sem avisar. Nisso, ela se desculpa com os deuses, clamando por perdão, e ao ver ela nesse estado, Tama pede para ela parar de se preocupar tanto, e de repente, um dragão gigante vai até elas, deixando as duas preocupadas. Afinal, esse é o monstro mais forte daquele mundo, porém uma garota surge logo na sequência e manda o dragão se acalmar. Nisso, ela se aproxima do monstro e começa a fazer carinho nele, como se fosse um simples pet. E ao ver essa cena, a Net e Tama ficam sem reação, e de repente, a garota misteriosa começa a falar com o dragão em uma língua desconhecida. Nisso, a Net toma a iniciativa e pergunta quem é aquela garota, porém ela não responde nada e apenas aconselha ela a saírem daquela área, pois o local está cheio de monstros perigosos. Além disso, a garota anota o caixão ao lado delas, falando que elas devem sair logo, afinal elas já perderam alguém. Mas assim que ela diz isso, o sensei se levanta, então as garotas tentam se explicar para evitar que elas sejam mal interpretadas, mas nisso a Net explica que aquele homem veio de outro mundo e por isso é uma pessoa um pouco excêntrica. E ao ver isso, a garota surta e diz que irá se encarregar de matá-lo, pois seu objetivo é matar todo mundo que venha de outro mundo. Então ela tenta atacá-los, mas a Net consegue formar uma barreira de luz sobre eles a tempo, mas ainda assim a garota misteriosa consegue destruir aquele escudo com a sua magia. Nisso, a Net confere se Tama ainda consegue ficar de pé e diz que elas devem proteger o sensei independente do que aconteça. No entanto, a garota misteriosa simplesmente usa sua mana para deixar elas paralisadas no chão. Nisso, a Net nota que esse efeito está sendo causado pela marca que há no colar da garota, que no caso é o colar do Lorde Demônio da Ira. E quando o sensei, ele olha toda aquela situação perigosa e diz que a garota deve parar com aquilo, afinal se o assunto dela é com as pessoas do outro mundo, ela não deve continuar lutando contra a Net e Tama. Dito isso, ele vai até a garota e afirma que o oponente dela é ele, portanto ele pede para ela lhe matar logo, pois ele está disposto a morrer a qualquer momento. Nisso, a garota atravessa o peito dele com a mão e como consequência disso, ele cai no chão sangrando muito, e a garota por sua vez decide se apresentar antes de ir embora e diz ser Valdélia. Mas antes que ela pudesse deixar o local, o sensei se levanta e diz estar impressionado com tanto ódio que ela demonstrou estar sentindo quando ele golpeou, e ele diz que isso fez lembrar de um momento de sua vida onde ele também quis golpear uma pessoa com todo esse ódio, e embora ele nunca tenha feito isso, o sensei afirma que ao menos chegou a mandar uma carta com teor ameaçador para essa pessoa. Nisso, Valdélia vê ele falando essas coisas aleatórias e pergunta onde ele quer chegar com isso, e o sensei explica que naquela época a sua cabeça foi tomada por um ódio extremo, portanto ele conseguiu identificar esse mesmo sentimento vindo de Valdélia. Além do mais, ele disse ser capaz de ver a tristeza nos olhos dela, então ele pergunta o que exatamente está acontecendo. E ao ouvir isso, a garota simplesmente se desespera e foge do local com seu dragão de estimação. E enquanto a Net e os outros eles ficam lá, porém o pet dela leva eles para a igreja e lá eles são acolhidos e curados. E no dia seguinte, Sensei resolve vir encher a cara, mesmo tendo acabado de se recuperar de um ferimento muito sério, mas Tama bate na bebida dele, a jogando para longe, e diz que ele deve parar com as bebidas por hora, pois ele deve ao menos terminar de se recuperar. Enquanto isso, a Net fica de longe observando tudo com Isha, que no caso foi responsável por ter conseguido salvá-los. E durante a conversa entre as duas, a Net pergunta se ela conhece uma pessoa de outro mundo chamada Sachan. Nisso, Isha diz que nunca ouviu falar em alguém com esse nome, portanto, essa pessoa certamente nunca passou pelo templo. E dito isso, ela pergunta por que a Net está viajando por aí com alguém de outro mundo, e ela também indaga sobre o que a garota fez ao abandonar o seu emprego sem ao menos dar um aviso prévio. Mas no meio da conversa delas, um cosplay de Killer Bee interrompe e pede para elas irem se divertir com ele, porém Isha ignora o sujeito e continua a conversa aconselhando a Net a parar de viajar com o sensei. Nisso, aquele homem inconveniente tenta literalmente comprar a atenção delas, dizendo que a sua habilidade especial é produzir uma quantidade limitada de moedas daquele mundo. Nisso, Isha perde a paciência e bate no sujeito, o mandando parar de atrapalhar a conversa. Então ela aproveita para usar esse homem inconveniente como exemplo e diz que todos aqueles que vieram de outro mundo agem desse mesmo jeito. Porém a Net contesta isso e diz que o sensei é diferente desses outros baderneiros, mas Isha insiste em associá-lo com pessoas que não prestam, pois ela acredita que ele é uma pessoa totalmente destrutiva só pela cara. Portanto, Isha garante que a vida de Net será arruinada também se ela continuar se relacionando com esse tipo de gente. Porém, a garota diz o total oposto e explica que se não fosse por ele, ela não seria a pessoa que é hoje.
hoje, afinal as ações dele mudaram o destino dela também. Nisso, Isha pergunta qual dom esse herói do outro mundo possui, pois para ela, ele não aparenta ser muito hábil, já que todo o grupo dele foi facilmente derrotado. Nisso, a Net explica que ele não possui nenhuma habilidade, mas mesmo assim ele arriscou a própria vida apenas para protegê-la de uma garota demônio, o que prova que ele ao menos não é uma má pessoa. Detalhe que ele não estava querendo salvar ninguém, ele só queria morrer. E ao ver isso, Isha fica sem entender nada, por essa tal garota demônio que seria o rei demônio da ira, que ela tá falando já foi derrotada por um outro Isekai. E isso ocorreu 7 dias atrás, e logo após receber essa informação, a Net vai até Tama lhe informar sobre isso e explica que Isha recebeu uma mensagem da sede da igreja na noite passada, informando que o Lorde Demônio da Ira já foi derrotado há uma semana, portanto, elas podem considerar que a paz chegou a Zalberg. Nisso, Tama comemora essa vitória, porém ela se questiona sobre quem seria aquela garota chamada Valdélia, e quanto ao sensei, ele simplesmente se joga no chão após rasgar vários papéis que estavam na mesa e diz que estava com um plano de escrever sobre os eventos que ele experienciou ao chegar naquele mundo. Porém, ao ver que isso é algo muito difícil de se fazer, Sensei relata que se sente desesperado com essa tarefa, mas após encontrar Valdélia em seu caminho, ele diz que isso lhe fez sentir uma estranha onda de criatividade, porém ele sente que precisa fazer coisas que despertem ainda mais a sua criatividade. Então a Net decide levá-lo para a cidade, e lá ela compra uma armadura gigante para ele, o fazendo chamar a atenção de todos à sua volta. Então Isha acaba se encontrando com ele no caminho e pergunta o que eles estão fazendo. Nisso, Sensei explica que estava apenas em busca de uma nova emoção, e ela por sua vez decide deixar esse assunto de lado, pois a sua real intenção era informá-lo que a Net ficará com ela de agora em diante, pois como ela é uma garota muito pura, ela não é capaz de enxergar a maldade nas pessoas. Portanto, Isha quer evitar que ela se torne uma pessoa infeliz ao ficar muito com alguém de outro mundo. Mas ao ouvir isso, Sensei diz que quem deve decidir o que fazer é a própria Net. E no meio dessa confusão toda, um sujeito descrito como uma espécie de semideus aparece por lá e informa o povo da derrota do Rei Demônio da Ira, que no caso foi derrotado por um grupo de pessoas do outro mundo. E ao ouvirem que o Lorde Demônio finalmente foi derrotado, os populares começam a gritar de emoção. E Suzuki, por sua vez, afirma que os responsáveis por terem conquistado a paz do povo são os heróis do outro mundo, portanto, eles têm um aval para governar aquele mundo. E então ele denomina essa nova fase como Era dos Grandes Heróis. E no caso de Suzuki, o seu plano é ser o governante da cidade velho, mas ao ouvirem isso, os populares começam a entender as reais intenções do sujeito. Nisso, aquele homem inconveniente de antes aponta para Isha, dizendo que ela cometeu violência contra ele. Então Suzuki começa a se dirigir até ela para puni-la. E após Suzuki tocar levemente a cabeça de Annette, o olho dela fica completamente escuro e ela acaba caindo no chão. E Tama vai até um dos capangas do novo governante e o cobra sobre o que ele fez com a sua amiga. Nisso, o sujeito explica que agora é tarde demais, pois a habilidade de Suzuki transforma em seu escravo qualquer pessoa que ele acariciar a cabeça. E ao ouvir isso, Tama olha para Annette e nota que ela realmente está um pouco estranha. E então ela começa a ameaçar o sujeito, mandando desfazer aquele feitiço. Nisso, Suzuki vai até ela e acaricia a cabeça de Tama também, e afirma que ninguém é capaz de resistir à sua habilidade poderosa, animal de estimação. Nisso, Isha nota que aquele sujeito já está passando muito do ponto e decide se opor contra aquilo tudo, dizendo que não o ensinou a usar o seu dom para ele usar daquela forma. E, além disso, ela deixa claro que a cidade de Veio nunca se renderá aos meros caprichos dele, e quanto às pessoas da cidade, eles começam a gritar em apoio ao que ela está dizendo, pois eles também não apoiam Suzuki como governante local. E ao ouvir todo esse alvoroço devido à sua presença, Suzuki diz que irá destruir a cidade completamente e construir um novo reino. Portanto, ele manda seus escravos atacarem todo mundo. Nisso, a cidade entra em caos, com bombardeios e várias pessoas lutando entre si. E no meio disso tudo, o senpai é atacado por Tama em forma de escrava, e nota que a Net estava certa ao dizer que eles poderiam ser atacados a qualquer momento por qualquer pessoa, incluindo pessoas do seu próprio time. Porém, a garota acaba apagando após ser atingida pelo destroço da armadura do senpai. Em seguida, Isha é arremessada contra a parede próximo dele, e volta a dizer para ele sobre o problema que as pessoas de outro mundo representam. Afinal, todo aquele caos está sendo instaurado na cidade justamente por pessoas do tipo. E quanto ao Suzuki, ele não só usa o seu dom para alcançar os seus desejos egoístas, como agora sua ganância chegou a um patamar imparável, ao ponto de ele perder o controle sobre si próprio. Afinal, o Suzuki que ela conhecia não era essa pessoa tão deplorável. E enquanto ela vai falando isso, o sensei anota tudo em seu caderno, pois a personalidade forte de Suzuki é um prato cheio para aguçar a sua criatividade como escritor. E após finalizar as suas anotações, ele pergunta para onde o sujeito foi, e Isha informa que Suzuki começou a se dirigir até a igreja. Ao ficar sabendo disso, o sensei pede para ela cuidar de Tama enquanto ele vai até Suzuki. Porém, Isha lembra que ele não tem nenhum dom, portanto, ele não terá a menor chance em uma luta contra Suzuki. Porém, ele continua seguindo seu caminho e diz que depois de muito tempo, agora ele finalmente se viu disposto a escrever a sua obra-prima. Ao ver que ele não irá parar, Isha resolve ao menos acompanhá-lo para evitar que o pior aconteça. Ao chegarem no local, o sensei demonstra estar levando aquela situação com muita tranquilidade, o que deixa Isha levemente preocupada, afinal, ele está subestimando uma pessoa muito mais poderosa do que ele. Nisso, ela reafirma o que havia dito anteriormente, e lembra o sensei que o inimigo dele certamente o venceria em uma luta honesta, já que ele é um transferido que tem um dom, portanto, ela o aconselha ir com mais calma, afinal, se eles abrirem aquela luta sem um plano, certamente serão aniquilados pelos monstros do inimigo. Porém, o sensei pega um frasco de veneno e o toma, como parte do seu plano, e quanto a Isha, ela pede para ele
ele ficar abaixado e apenas continuar seguindo ela para que eles possam entrar pelas portas do fundo sem serem vistos, mas ao invés de fazer isso, ele simplesmente abre a porta da frente mesmo e só pede licença para entrar. Afinal, eles não precisarão fazer mais nada além daquilo. E ao ficar frente a frente com Suzuki, Sensei deixa claro que está interessado nele, pois quer usá-lo para escrever um romance. E ao ouvir isso, Suzuki deduz que ele queira escrever uma história da vida dele como herói, o qual conquistou outro mundo com seus próprios méritos. Porém, o Sensei diz que não é isso. No caso, a sua obra irá retratar a queda de um homem que foi consumido pela sua própria ganância. Ao receber esse insulto no meio da lata, Suzuki decide acabar com aquilo ali mesmo e manda suas feras para matá-lo. Nisso, Isha entra na frente dele para protegê-lo daquelas feras. Em seguida, acaba com todas as marionetes de Suzuki, mas no fim, ela é pega por uma das criaturas que aprende no mesmo lugar. Nisso, o Suzuki aproveita esse momento oportuno para matar o Sensei, porém Melos muda a rota do ataque do Suzuki e as suas marionetes, assim salvando a vida do Sensei, que o agradece logo em seguida. Nisso, ele se lembra de quando a Net havia lhe falado sobre os benefícios daquele equipamento, pois ele poderia até mesmo protegê-lo e desviar os feitiços que são lançados em sua direção. E em meio a tudo aquilo, o capanga de Suzuki começa a se desesperar, porém ele o manda ficar calmo, pois eles ainda podem usar o seu animal de estimação número 1. Então o monstro consegue morder o Sensei e com isso, Suzuki começa a rir igual um louco, achando que a vitória já estaria do seu lado, mas ao invés disso, o monstro acaba entrando em contato com o veneno do Sensei e morre logo na sequência. E ao ver isso, Killer Bee da Shopee apenas sai correndo, deixando seu mestre para trás. Nisso, Isha manda Suzuki se entregar logo, porém ele apela para sua última cartada. No caso, ele ainda tem a Net ao seu lado obedecendo seus comandos, então ele dá a ordem para ela matar todos aqueles na sua frente. Nisso, a Net pega sua adaga e parte para cima de Isha, então ela diz ao Sensei que eles não devem prosseguir com aquela luta contra a Net, portanto, eles deverão recuar por hora. Mas ao ouvir isso, o Sensei informa que a Net não é tão fraca assim. Nisso, ele começa a caminhar na direção de a Net, e quanto ao Suzuki, ele afirma que nenhuma de suas marionetes podem voltar ao normal após ser afetadas por sua habilidade, o que significa que a Net está condenada a viver como a sua escrava para o resto da vida. Porém, Sensei diz que isso cabe a ela decidir, e não a ele. Dito isso, ele para na frente de a Net e informa que ela não é um pássaro preso em uma gaiola, como Suzuki está fazendo parecer. E ao ouvir essas palavras, ela começa a recuar o ataque. Nisso, Suzuki sente algo estranho acontecendo e volta a mandar a garota atacar o seu alvo, porém ela começa a se lembrar do momento que passou com o Sensei, e ao invés de atacá-lo, ela esfaqueia sua própria perna, e assim ela finalmente quebra a habilidade de Suzuki sobre seu corpo e cai apagada nos braços do Sensei. Nisso, Isha cuida do ferimento dela enquanto se lembra das palavras que Sensei usou para descrever a Net. E quanto ao Suzuki, ele arregala os olhos ao ver que a sua habilidade mais poderosa também foi derrubada, porém ao ver a adaga logo ao seu lado, ele tenta pegá-la para acabar com a sua própria vida, porém o Sensei age mais rápido e o contém, pedindo para ele não fazer aquilo. Afinal, ele precisa que Suzuki continue vivo, tudo para ele conseguir escrever o seu livro. Dito isso, ele pede para Suzuki lhe contar a sua história, mas ao se lembrar de seu passado, ele pensa apenas em coisas ruins e zombações que sofreu dos garotos mais velhos da sua escola. Nisso, ele se descreve como um cara tímido e que sempre se tornava um animal de estimação dos valentões. E por conta disso, Suzuki pensava constantemente em morrer, mas no fim, ele não tinha coragem de tomar essa atitude por conta própria, quando de repente, ele acabou sendo morto atropelado por um caminhão no meio da noite, e em seguida ele acordou em outro mundo e foi recebido por Isha, que lhe disse sobre o seu dever de salvar aquele mundo do Rei Demônio usando o dom que lhe foi concedido. E nisso ele recebeu o dom de tornar qualquer ser vivo seu escravo, o que o fez ficar deslumbrado, pois agora ele passou de um fracassado que sofria bullying para um cara que recebeu poderes repentinamente e se tornou um herói. Porém, Suzuki desde o início não tinha o menor interesse em salvar aquele novo mundo, e voltando ao presente, ele sente que não é uma pessoa útil em nenhum dos mundos, afinal ele sempre vai ser um Zé Ninguém, independente de onde ele esteja. Enquanto isso, Sensei diz que finalmente conseguiu finalizar o seu romance que estava escrevendo baseado na vida de Suzuki, e no caso a história retrata a vida de um homem miserável que, apesar de viver como um herói naquele mundo, acabou não conseguindo conquistar os seus objetivos devido à sua própria fraqueza. E dito isso, o Sensei decide nomear a sua obra como Fracassado de Outro Mundo, que é basicamente Isekai Shikaku, e diz a ele que Suzuki contribuiu muito para que ele pudesse escrever algo interessante. No entanto, Sensei ainda não considera aquilo como uma obra-prima, portanto ele rasga a história. Em seguida, um círculo mágico para invocar um transferido nasce nos pés de Suzuki, porém o poder de teletransporte começa a fluir no sentido contrário e envia Suzuki de volta para o seu mundo. Nisso, Isha fica perplexa com aquela situação, já que ela nunca viu uma cena como aquela antes. E quanto a Net, ela nota que o Sensei ganhou um novo dom, chamado de Escrita, o contador de histórias. Nisso, Isha deduz que aquela seja uma habilidade que se ativa apenas para alguns alvos determinados, no caso, os transferidos. Portanto, isso significa que o Sensei foi trazido para aquele mundo para lutar contra as pessoas de outro mundo. E assim ele fica decepcionado com isso e pergunta para onde Suzuki foi. Então a Net o informa que ele acabou de mandá-lo de volta para o seu mundo. E com isso, os monstros que estavam atacando a cidade sob o comando de Suzuki começam a voltar para as florestas após retomarem a consciência. Enquanto a Tama, ela também volta a si e fica brava ao ver que foi deixada jogada de qualquer jeito em um barril. E após isso, Isha solicita um novo caixão para o Sensei a pedido dele. Feito isso, ela chama a Net para conversar a sós e explica que o Sensei provavelmente deve ter um papel muito importante a cumprir no futuro daquele mundo. Portanto, a jornada dele certamente será muito difícil e perigosa, e justamente por isso ela pede para a Net apoiá-lo em todo esse percurso. E a garota, por sua vez, deixa claro que irá ajudar. Então, ela ao lado de Tama vão até ele para continuar a viagem. Mas antes, Isha vai até o Sensei e pergunta se a origem da perversidade de Suzuki
Suzuki tem relação com o tanto de poder extra que ele acabou recebendo, e o sensei diz que não sabe exatamente o que quer dizer sobre esse assunto. Então Isha continua em dúvida e se questiona se Suzuki voltará a viver a mesma vida miserável de antes no seu mundo. E ao ouvir isso, o sensei diz que realmente a história dele como herói daquele mundo chegou ao fim, porém a história dele em seu próprio mundo não. Portanto, cabe a ele decidir se sua vida será melhor ou não dessa vez. E já em seu mundo de origem, enquanto procura um trabalho, Suzuki acaba perdendo a concentração ao se lembrar das coisas que viveu no outro mundo. E quanto ao seu entrevistador, ele decide contratá-lo do mesmo jeito e diz que ele poderá começar no trabalho no dia seguinte, pois ele tá muito afim de ajudar o garoto. E ao chegar na catedral, Isha é recebida por Wolf, bêbado e jogado pelo chão. Nisso ela dá uma bronca nele, porém o Wolf afirma que não aguentaria a vida sem a bebida e fala sobre o pesadelo que ele está vivendo tendo que lidar com anões todos os dias, afinal eles cheiram muito mal. E ao ouvir o garoto destilando todos esses comentários preconceituosos, o Sr. Goblin o repreende, dizendo que ele não deve falar essas coisas naquele sagrado estado papal, ainda mais o Wolf sendo um bispo. Nisso o garoto se desculpa e diz estar impressionado com o fato de Sr. Goblin ser o primeiro não-elfo a ser nomeado sacerdote. Nisso o Goblin explica que a raça de uma pessoa é irrelevante, afinal muitos elfos como o Wolf agem de uma maneira imprópria para sua raça. Eu ouvir isso, o Wolf fica irritado e começa a falar um monte. Nisso o Goblin sugere que ele se acalme e repense seus hábitos ruins. E no meio dessa confusão toda, o Cardeal Miller vai até eles e os chama para a reunião de última hora. Porém, antes que eles pudessem falar qualquer coisa, a bispa do templo, Erisden, aparece na reunião atrasada, então já sai caindo e se atrapalhando sozinha. Então Miller pede para ela se apresentar para os outros enquanto faz o seu relatório. Nisso a garota se apresenta como Arya, a substituta da bispa Annette. Em seguida, ela afirma que as terras de Densky não tem nada a relatar, mas ao ouvir ela falando isso, Miller se lembra de ter ouvido que Charlotte, a filha do rei de Rhodes, herdou o trono. Nisso, Arya se desculpa por não ter passado as informações direito. Enquanto isso, Isha fica de canto observando toda a inexperiência da garota, então se pergunta se vai ficar tudo bem. Então o Goblin decide quebrar aquele climão e se apresenta como Elton, o arcebispo do templo de Virten. E nisso ele informa que a paz continua a prevalecer na sua jurisdição da região de Mytowatch, que também é conhecida como a Terra Santa dos Lagos e da Água. E dito isso, ele corrige a Arya, dizendo que ela não deveria mais se atrasar quando for participar de uma reunião séria. E dando continuidade com as apresentações, o Wolf se apresenta como responsável pela jurisdição de Sandstag, a Terra Santa dos Exércitos e da Terra. E em suas palavras, o local está totalmente em ordem, mas ao ouvir essa mentira deslavada, Miller diz que ouviu boato de conflitos frequentes entre os anões por essa região. Nisso, Wolf diz que essa é uma ocorrência cotidiana, afinal, ele até mesmo chegou a apanhar quando tentou mediar as coisas. E seguindo com as apresentações, Isha diz ser a responsável de Donestag, a Terra Santa das Florestas e do Vento, e ela informa que recentemente um habitante de outro mundo entrou em fúria e destruiu metade da cidade de Veil. Portanto, eles estão trabalhando para restaurar o local. E ao ver que ela puxou o assunto dos Isekaijin, Miller diz que convocou aquela reunião justamente para falar sobre eles. Nisso ele explica que o Rei Demônio da Ira foi derrotado por um grupo de heróis transferidos. E diante desse ocorrido, o Papa decidiu selar os círculos mágicos que conectam o mundo deles com os outros mundos, para assim cessar de vez a convocação de transferidos. E dito isso, Miller vai ao assunto principal que interessa, e relata que os 7 transferidos responsáveis por terem derrotado o Rei Demônio da Ira reivindicaram as terras dele, se tornando os novos governantes do local. E para piorar tudo, o Papa recebeu uma declaração desses 7 transferidos, onde eles falavam sobre seus planos de transformarem todas as terras de Zauberberg em uma utopia. Ao ouvirem isso, todos ficam preocupados e indignados com a audácia dessas pessoas. E Miller diz que, assim como ele, o Papa também está angustiado com tudo isso, até porque essa é uma situação realmente muito alarmante, pois o Papa acreditava que os transferidos eram anjos enviados para salvar o mundo e, portanto, ele resolveu dar toda a sua confiança e amor para eles. Mas no final, essas pessoas que o Papa considerava seus filhos decidiram mostrar suas verdadeiras intenções malignas. Nisso, Miller afirma que eles deverão entender esse pronunciamento dos 7 como uma declaração de guerra contra a Igreja Mundial de Helsham, pois agora os 7 arcanjos que salvaram o mundo se tornaram 7 anjos caídos, que agora ameaçam todo o mundo. E além disso, Miller informa que a filha do Rei Demônio da Ira, Valdélia, desapareceu em seu castelo, portanto eles deverão ficar atentos com ela também. Dito isso, ele anuncia que Zauberberg acaba de entrar em uma nova era, e a missão deles é superar essa dificuldade e proteger a paz do mundo. E ao recapitular em sua cabeça todos os problemas que eles irão enfrentar, o Wolf já começa a se lamentar. E quanto a Elton, ele suspira decepcionado e diz que nunca imaginou que os transferidos um dia se tornariam seus inimigos. E o Wolf afirma que se os 7 transferidos cooperarem entre si, eles poderão se tornar uma ameaça muito maior do que o próprio Rei Demônio. E no meio dessa calamidade toda, Isha comenta sobre o Sensei, que ao usar o seu dom, conseguiu enviar um transferido de volta para o seu próprio mundo. E ao ouvir isso, Elton fica espantado, pois não sabia que um poder dessa magnitude poderia ser real. Nisso, Isha o assegura de que eles poderão enviar os transferidos de volta aos seus mundos de origem utilizando esse dom. E no meio disso tudo, o Papa pede para Isha ele falar mais sobre esse anjo em questão, afinal, ele é o único raio de esperança que eles têm agora. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, a esposa do Sensei, a qual queria se vascar junto com ele, cantaram lá sua música enquanto olha para fora do castelo. Então o transferido serve 2 taças de vinho e começa a tomar uma delas, enquanto espera para ver o que está reservado para aquele mundo. E após caminharem por muito tempo com o caixão, Annette decide fazer uma pausa antes delas entrarem em Grum. E nesse meio tempo, Tama sobe para o nível 17 devido ao seu treinamento desgastante.
bastante. Eu ver que ela subiu de nível arrastando o caixão, Tama fica sem entender nada e muito triste. Ela, por sua vez, começa a procurar por uma pousada. Nisso, um garoto chama a atenção delas e informa que há uma pousada no fim daquela estrada. E além disso, ele apresenta para ela o serviço de apresentação de heróis, que no caso é um serviço onde grupos sem muita autoconfiança podem pedir para um herói acompanhá-los, e assim garantir uma viagem segura e confortável. Mas ao notar que o garoto está falando de transferidos, Tama faz uma cara assustada. Nisso, o garoto estranha a relação dela, pois para ele, os transferidos são heróis que salvaram o mundo. Portanto, ela não deve se preocupar com eles. Mas ela obviamente estava se lembrando daqueles que ele encontraram, então com certeza ela tem motivo para ficar triste. E dito isso, o garoto oferece o serviço por 40 mil dinheiros. E ao ouvir isso, Tama começa a negar a oferta do garoto gentilmente. Porém, a Annette a interrompe e pede para o garoto lhe trazer um guerreiro valente e confiável. Isso, Tama lembra que o serviço custa 40 mil dinheiros, e a Annette diz que esse é um preço pequeno a se pagar pela segurança do sensei. E ao ouvir ela falando da pessoa que está no caixão, o garoto pensa que ele está morto, e até fala que consegue ouvir a voz dele desejando que elas alcancem seu destino seguras. Porém, o sensei levanta a tampa do caixão e diz que ainda está vivo. Nisso, o garoto se assusta, dizendo que o cadáver está falando. No entanto, o sensei o corrige e explica que ele é apenas um cara que deseja morrer, e não um cadáver. E quanto a Tama, ela explica ao garoto que o sensei também é um dos heróis, embora não pareça. Mas ao ouvir isso, o garoto duvida dessa possibilidade. Afinal, heróis não possuem essa cara de derrotado do sensei. Mas deixando esse assunto de lado, o garoto se apresenta como Nier e promete voltar com um aventureiro de verdade à noite na taverna. Nisso, Tama suspira de alívio e afirma que se o garoto realmente trouxer um guerreiro forte, elas finalmente estarão livres de arrastar o caixão do sensei para todo lado. Porém, a Annette diz que não pretende delegar esse trabalho a mais ninguém, e após isso, eles vão esperar o Nier na pousada, até que uma hora a recepcionista nota eles demorando e pergunta se eles realmente pretendem dormir no local. Nisso, a Annette pede para a senhora lhe dar mais alguns minutos, afinal, elas estão esperando por uma pessoa. Mas no meio disso tudo, o sensei informa que o garoto não voltará mais. Nisso, a recepcionista nota na hora que eles estão falando do garoto chamado Nier. Então ela revela que Nier nunca nem mesmo conheceu um aventureiro na vida. Portanto, a senhora dá a amarga notícia de que eles foram passados para trás. E ao ouvir isso, a Annette começa a entrar em desespero por ter perdido 40 mil dinheiros por nada. E ela chega a respirar pausadamente para ficar mais tranquila. Então, quando o sensei lhe pede para saber mais sobre Nier. Nisso, a senhora informa que o garoto é um órfão que foi para aquela cidade em algum momento e ganha vida enganando os visitantes que passam pela cidade de vez em quando. E como ele não tem nenhum adulto para ensiná-lo do que é certo, Nier continua mantendo esses comportamentos ruins. E quanto a ela, a senhora acredita que esses heróis que o garoto cita nem mesmo existam. Afinal, se pessoas tão maravilhosas assim realmente existissem, eles certamente já teriam salvo Nier. Enquanto isso, o garoto é capturado por um grupo de bandidos e em seguida roubam todo o dinheiro dele, que por sinal também é roubado. Nisso, Nier diz que se eles fizerem algo com ele, seus amigos transferidos não vão ficar de braços cruzados. Mas ao ouvirem isso, os homens começam a dar risada e revelam que os transferidos de quem ele está falando são eles. E para comprovar isso, eles mostram seus armamentos poderosos e também suas transformações, o que deixa Nier de boca aberta. E um dos transferidos diz que ficou sabendo sobre o garoto e estar usando o nome deles para ganhar dinheiro. Portanto, eles decidem matar o garoto imediatamente. Mas enquanto um deles ia puxar aquela besta e acertar o garoto, o sensei aparece bem na hora, desviando a arma e fazendo ele acertar o seu próprio amigo. E ele afirma que pessoas como aquele grupo jamais deveriam ser chamadas de herói. Afinal, o mau comportamento deles se propaga entre as crianças, que acabam se tornando mais por influência desses falsos heróis. E ao conferir os status do sensei, um dos transferidos toma um susto ao descobrir que ele também é de outro mundo. Mas logo em seguida ele tranquiliza todo o grupo, dizendo que o sujeito só tem um ponto de vida, e além disso, ele ainda está envenenado. Nisso, o chefe do bando ergue a sua arma para matá-lo, porém o sensei se vira com uma expressão assustadora em seu rosto, ficando animado com o fato do cara querer matá-lo. Então o outro transferido continua observando os status do sensei e nota um aumento absurdo de seu HP. Nisso, todos voltam a se desesperar, porém o sensei pede para o chefe mirar diretamente no seu coração, para que ele possa morrer como sempre quis. No entanto, todos fogem do local com medo daquele cara, e o sensei fica decepcionado, pois até nisso eles mentiram. E nisso, ele fala com o garoto, falando que ele deveria ter aquele olhar nos olhos, enquanto ainda for uma criança. E ele sai do local, esquecendo de desamarrar o Nier. E já no dia seguinte, a Annette pergunta para onde ele foi à noite. Ele fala que teve uma noite muito agradável, então ela começa a achar que ele foi se encontrar com alguma mulher, mas nisso ele apenas se tranca no caixão como sempre. Então Nier aparece por lá repentinamente, e assim que o vê, Tama começa a brigar com ele, chamando de mentiroso. Porém, Nier afirma que não mentiu em nada, afinal o guerreiro valente que ele estava falando que apresentaria para elas era ele mesmo. E no meio da viagem, o sensei simplesmente solta mais uma de suas frases contra a vida, afirmando que gostaria de estar morto. Então Nier se preocupa com ele e pergunta se algo doloroso lhe ocorreu. E o sensei explica que o simples fato de viver já é muito doloroso para ele. E ao ouvir isso, o garoto vai até a Tama para falar sobre esses pensamentos do sensei. Porém, como ela já tá acostumada com esse papo de maluco dele, Tama reage normalmente e apenas pede para o garoto carregar o caixão no lugar dela um pouco. E após andarem por mais um tempo, eles finalmente chegam na cidade de Grum. Mas ao ver eles, os guardas da inspeção prendem todo o grupo. E já um tempo depois, a Annette tá ficando maluca por estar enclausurada, pensando até que Deus não existe para deixar isso acontecer com ela. Enquanto a Annette chora ao ser presa, Nier nota que Tama foi colocada em uma cela separada, o que o faz acreditar que ela tem algo a ver com o motivo deles serem presos. Afinal, assim que ela foi vista, os guardas também prenderam os companheiros dela. No
caso, eles. Nisso, ele deduz que ela tenha cometido algum crime grave, como por exemplo, roubar a realeza. Mas ao ouvir isso, a Annette defende a honra de sua amiga e diz que ela não é uma pessoa desse tipo. E quanto ao sensei, ele chama a atenção dela e pergunta como as pessoas são executadas naquele mundo. Nisso, ela nota ele encarando com um sorriso de ponta a ponta no rosto, esperando por essa resposta. Então ela decide não falar nada sobre isso para alguém que esteja fazendo aquela cara. E nisso, Nier deixa os dois para lá e começa a destrancar o cadeado da cela com um pequeno pedaço de ferro. E no meio disso tudo, os guardas notam a movimentação suspeita na cela e vão ver o que está acontecendo. Nisso, eles são levados até o ministro Bariada, que os condena à execução devido ao sequestro da princesa do reino, Matilda. Mas ao ouvir essa acusação, Annette diz que eles nunca fizeram isso. E em seguida, Tama vai até o local, agora com seu nome verdadeiro, que no caso é Matilda. E ela diz novamente que nunca foi sequestrada, afinal, ela conheceu aquelas pessoas durante as suas viagens que tinham como intuito aprimorar as suas habilidades marciais. Dito isso, ela pede para o seu pai liberar os seus amigos imediatamente, porém o rei impõe uma condição para soltá-los. No caso, ele pede para Matilda nunca mais fazer nenhuma besteira que o deixe preocupado. E além disso, ela deverá agir de acordo com a filha da realeza, assim como a mãe dela, Lapama. E ao ouvir essas condições, Tama volta a olhar para os seus amigos, e para salvá-los, ela decide obedecer tudo que seu pai disser, e promete agir como uma verdadeira princesa dali em diante. Portanto, ela se desculpa com seus amigos, e diz que a jornada deles terminará ali. E após isso, eles são liberados, e o sensei começa a afogar a sua tristeza por não ter sido executado como ele esperava. E quanto a Nier, ele diz ter ficado surpreso ao descobrir que Tama era na verdade a princesa daquela nação. E a Annette, ela se lembra de todas as vezes que tratou Tama com grosseria e sente que isso poderia lhe render uma execução facilmente. Mas para ela, o pior dos insultos foi o fato deles começarem a chamá-la de Tama, sendo que ela tinha um nome muito bonito desde o começo. E ao ouvir a conversa deles, a funcionária do restaurante nota que eles estão falando da princesa Matilda. Então ela se apresenta como Kojika e diz que ela costumava servir a princesa Matilda no palácio, atuando como a dama de companhia dela. Nisso ela pergunta se eles são amigos da princesa, e Nier explica que eles estavam viajando juntos até o dia anterior. No entanto, o rei a mandou voltar para o castelo, encerrando assim a viagem deles. Então Kojika entende a decisão do rei, já que Matilda é a princesa do reino, e de repente, o sensei chama a atenção dela para uma pergunta. No caso, ele quer saber um pouco mais sobre o passado da princesa Matilda. Afinal, por ter trabalhado no palácio, ele assume que Kojika tem alguma ideia de como ela era, e ele conta sobre o dia em que conheceu a princesa. No caso, ela estava em perigo após ser capturada por um monstro das árvores, e agora ela de repente se encontra confinada mais uma vez no castelo de seu pai. E levando esse ponto em consideração, o sensei a enxerga como uma mulher realmente muito interessante. Nisso, a Annette sugere que eles deixem o passado dela para lá, afinal seria muito rude continuar com aquilo, mesmo depois de descobrir que Tama é na verdade uma princesa. E além do mais, Niro lembra de tomar cuidado ao chamá-la casualmente de Tama, pois isso pode gerar consequências graves para ele no futuro. Porém, o sensei diz que para ele não tem a menor importância o estado social dela, pois ela continua sendo a Tama que ele conheceu. Então Kojika decide contar tudo sobre o que sabe da princesa. Enquanto isso, Tama se lembra do momento em que Annette e Nier descobriram que ela era uma princesa e ri da expressão que eles fizeram, mas ela nota que o sensei não fez uma expressão daquela. Nisso, ela vai até a janela e quando de repente todos ouvem um estrondo muito alto vindo lá de fora do castelo. E ao ir até o local do barulho, o rei se depara com um homem chamado Kaibara, que se apresenta como um dos heróis que matou o rei demônio e salvou o mundo, porém ele explica que atualmente é conhecido como o anjo caído da Gola. Nisso, o rei pergunta o que ele está fazendo ali, e Kaibara vai direto ao ponto, dizendo que está ali para consumir toda aquela nação. E ao ouvir isso, um dos guardas afirma que ele veio ao local errado, pois Grum é conhecida por ser a nação dos guerreiros, portanto, eles não cederão facilmente ao inimigo. Nisso, uma horda de guardas partem para cima de Kaibara, porém ele dá um simples comando para o seu monstro, que em seguida mata todos com apenas uma mordida. Nisso, Kaibara se alimenta da carne dos guardas e nota que eles possuem um gosto muito ruim, portanto ele pede para o rei trazer mulheres, para que ele possa degustar da carne macia de uma jovem mulher demi-humana. Mas ao ouvir isso, o rei decide enfrentar Kaibara por conta própria, e após atingi-lo com um golpe da palma do gato selvagem, o rei nota que o seu inimigo continua de pé. E nisso, Kaibara admite que esse golpe seria forte o suficiente para matar uma pessoa normal, mas no caso dele, o seu corpo é extremamente resistente, afinal ele já se alimentou de vários golems durante toda a sua vida. Porém, o rei insiste em combatê-lo e decide destruir o seu inimigo de uma vez por todas, ao invés de capturá-lo com vida. Nisso, Minos questiona se ele realmente pretende fazer isso, e o rei o lembra que aquele sujeito matou seus homens, portanto, ele não merece um pingo de misericórdia. Dito isso, o rei prepara o seu ataque mais poderoso e promete acabar com Kaibara nesse próximo ataque. Porém, antes que os dois pudessem chocar os seus golpes, Tama aparece bem na hora para interrompê-los, e assim que Kaibara bate o olho nela, seus olhos começam a brilhar. E então Tama pede para lutar ao lado do seu pai, porém ele a manda ficar para trás, e diz que ela ainda não é capaz de substituir o Leon. Enquanto isso, Kojika continua falando sobre o passado da princesa e comenta sobre Leon, que no caso era o irmão gêmeo de Tama e também o príncipe que herdaria o trono de Grum. Mais de 10 anos atrás, Leon e a rainha Lapama acabaram morrendo em desmoronamento no caminho de volta ao castelo, e por ter perdido seu filho e esposa tão repentinamente, o rei caiu em tristeza e passou a ser uma pessoa mais reclusa. E quanto a Tama, ela pediu para Kojika cortar os seus longos cabelos, pois ela estava disposta a tomar o lugar de seu irmão, com o objetivo de tranquilizar o seu pai. Mas, ao invés de conseguir tranquilizá-la, essa atitude dela acabou criando uma profunda fenda entre os dois. Enquanto isso, o
rei volta a pedir para sua filha ficar de fora daquela luta, afinal, as artes marciais dela são totalmente inúteis. Porém, Tama simplesmente o ignora e parte para o ataque. Nisso, Kaibara estala os dedos para devorá-la, mas antes que ele conseguisse concretizar o ato, o rei empurra Tama para longe e acaba tendo seu braço decepado. E ao vê-lo se sacrificando por sua filha, Kaibara zoa daquela situação, dizendo que o amor entre eles é realmente muito bonito. No entanto, agora ele não poderá mais ver a técnica suprema que o rei estava preparando. Afinal, agora ele está sem o seu braço. Enquanto a Tama, ela se irrita com toda aquela situação e parte para cima de Kaibara mais uma vez. E nisso, o ministro apaga ela com um golpe e a leva para um outro lugar, deixando o rei a sós com Kaibara. Enquanto isso, Sensei escreve mais algumas anotações em seu caderno. Após terminar de ouvir a história contada por Kojika, quando de repente o ministro aparece por lá e explica que ele precisou fugir do castelo com Tama muito repentinamente, pois o castelo de Grum foi tomado por Kaibara, um dos transferidos perversos. E logo após ele dizer isso, todos ouvem um estrondo no topo da montanha e ao olharem para cima, eles veem o rei, mas na sequência, Kaibara aparece ao lado dele e se autoproclama o novo rei daquela nação. E embora o intuito dele não seja oprimi-los, ele pede para provar a carne de todas as variedades de demi-humanos que vivem por aquelas terras. Porém, ele deixa claro que só aceitará a carne de mulheres e crianças, já que elas são mais saborosas ao seu paladar. E quanto aos homens adultos, ele permitirá que eles continuem trabalhando normalmente. Mas ao ouvirem esse absurdo, os cidadãos se indignam e um homem começa a tacar pedra nele, pedindo para ele se colocar em seu lugar. Nisso, Kaibara mata o sujeito no mesmo instante. Então ele corrige o que havia dito anteriormente sobre comer a carne apenas de mulheres e crianças, e diz que também poderá comer a carne de demi-humano homens quando lhe for conveniente. E ao verem que a coisa é mais séria do que eles pensam, todos começam a correr. Nisso, Kaibara diz que não adianta eles tentarem fugir, afinal ele colocou um monstro que servia a um rei demônio por toda a cidade, justamente para evitar que eles deixem o local. Enquanto isso, Tama finalmente acorda e ao olhar ao redor, ela nota que está na casa de Kojika. E nisso ela vai até a janela e vê toda a cidade em um completo caos. Então Tama se encontra novamente com todos e pergunta o que está acontecendo. Nisso, o ministro explica que Kaibara conseguiu tomar a capital real e está tentando comer os cidadãos do local. E ao ouvir isso, Tama decide ir lutar contra Kaibara novamente. Afinal, assim como seu irmão Leon, ela também tem a responsabilidade de proteger aquela nação. E quanto a Annette, ela comenta sobre a tragédia que tirou a vida do irmão e da mãe de Tama. E nesse dia, todos os cidadãos choraram ao ficarem sabendo da notícia, o que prova que a realeza daquela nação de fato é muito amada pelo seu povo. E levando isso em consideração, Annette afirma que se Tama também for morta, as pessoas perderão as esperanças. Portanto, ela pede para Tama deixá-los cuidar daquilo por ela. E além do mais, Annette conta para ela que eles já descobriram uma forma de derrotar os transferidos. Nisso, o Sensei apressa a todos para que eles possam cuidar logo daquela situação. Mas ao chegarem no local onde o novo rei se encontra, eles são barrados por guardas, que seriam demônios do rei demônio, e logo decidem matá-los. Mas antes o Sensei diz que eles estão ali justamente para serem comidos pelo rei, principalmente ele, que sempre esteve pensando na melhor forma de morrer, e morrer sendo comido lhe parece bastante bom. Nisso os guardas ficam sem entender o que aquele maluco tá falando, então ficam até sem reação. Mas então eles são levados novamente para uma cela, e então Annette começa a chorar, porém o Sensei vai até Nier e pede para ele arrombar o cadeado assim como antes. Enquanto isso, os guardas vão até Kaibara para relatar o pedido estranho de um homem, que o pediu para ser devorado pelo rei. E nesse meio tempo, Tama surge repentinamente, derrotando os dois guardas com um golpe cada. Nisso, Kaibara diz que já esperava que ela fosse voltar. E voltando no passado, a jovem Tama está de cabeça para baixo numa árvore assistindo seu irmão treinar. E no meio da batalha, Leon recebe um golpe certeiro, porém Siberian manda ficar de pé. Afinal, ele é quem será o próximo rei. E quanto a Matilda, ela pede para lutar também, pois ela não acha justo apenas seu irmão ficar brincando no treinamento. Porém, Leon a lembra que eles não estão brincando. Nisso, o pai deles manda ela se colocar em seu lugar como princesa. No caso, ela deve apenas colocar o seu vestido e ficar estudando em seu quarto. E voltando ao presente, Siberian chama sua filha de tola por ter ido salvá-lo. Nisso, Kaibara explica que apenas usou o pai dela como isca, pois sabia que ela tentaria dar uma de heroína e iria atrás dele. E quanto a ela, Matilda promete derrotá-lo de qualquer forma, porém Kaibara deixa claro que pretende saboreá-la aos poucos, para evitar acabar com ela dando apenas uma única mordida. Dito isso, ele parte para cima dela com um ataque elétrico e a joga para longe em forte velocidade. Nisso, Matilda reconhece aquele golpe como sendo uma das técnicas de seu pai. Então Kaibara nota ela com uma cara de surpresa e explica que ele não só ganha mais habilidades dependendo da carne que consome, como também ganha a capacidade de usar as habilidades possuídas por aquela carne. Em outras palavras, Kaibara decide acabar com ela usando as habilidades do pai da garota antes de devorá-la. Enquanto isso, Sensei e os outros invadem o castelo. Então Annette demonstra surpresa ao descobrir que a intenção dele era invadir o local e não ser comido assim como ele havia dito. E seguindo mais adiante, Sensei chega até uma porta e para na frente dela, dizendo que ele já chegara onde ele queria. Ao entrarem no local, Annette nota que se trata do quarto da rainha. Nisso, Nia fica sem entender o porquê de eles estarem ali, afinal o objetivo desde o início seria derrotar Kaibara. Mas antes, o Sensei pede para o garoto arrombar uma das gavetas do armário à sua frente. Enquanto isso, Matilda continua recebendo vários ataques de Kaibara, mas além de golpeá-la, ele também a desqualifica como guerreira, dizendo que as habilidades de artes marciais dela são inúteis. E ao ouvir isso, Matilda se lembra do seu irmão Leon e de quando eles estavam conversando sobre o treino dele. Nisso, o garoto diz que o fato dele não ser tão bom com lutas faz com que ele precise treinar ainda mais do que as outras pessoas.
pois só assim ele poderá se tornar apto a proteger ela, sua mãe e toda a nação. Nisso, ela se encoraja e decide voltar para a luta. Porém, Siberian manda ela parar com aquilo, afinal o inimigo é absurdamente mais forte do que ela. Então, Matilda confessa que o seu pai está certo. No entanto, ela afirma que o seu irmão jamais desistiria se estivesse em seu lugar. Ao ouvir isso, Kaibara começa a rir de empolgação e diz que se sente ainda mais forte quando se alimenta de uma carne tão vigorosa como a dela. E em meio aos seus delírios, Kaibara se lembra do seu eu do antigo mundo e diz que ele havia nascido em uma mansão que era tão grande quanto um castelo. E além disso, ele tinha absolutamente tudo o que queria, pois seus pais sempre compravam qualquer coisa que ele pedisse. E fora isso, a sua mesa era sempre repleta de pratos luxuosos. Mas ao passo em que a riqueza se expandia em sua vida, o coração de Kaibara ia ficando cada vez mais vazio, até que de repente, ele resolveu fazer algo para poder se sentir vivo ao menos uma vez. No caso, ele tentou comer a empregada literalmente, coisa que não chegou a acontecer, porém serviu para mostrar para ele que Kaibara nunca passou de um animal preso em uma gaiola. E embora as pessoas sempre o tratassem como se ele fosse uma pessoa privilegiada e sortuda, Kaibara ainda assim se sentia a pessoa mais infeliz do mundo. E após sair à noite para andar sem rumo, ele acaba vendo um sem-teto comendo um miojo e se irrita com ele, pisando no cara até apagá-lo. Então Kaibara recebe o karma instantâneo de seu mau comportamento e acaba sendo vascado pelo Truki-sama. Porém, ele morre sorrindo, como se já quisesse partir. E de tudo isso, Kaibara finaliza a história sobre como ele foi parar naquele mundo, e para ele, isso foi a melhor coisa que aconteceu, pois agora ele é capaz de comer absolutamente o que ele quiser. E portanto, ele atira o seu monstro da gula na direção de Matilda e pede para ela satisfazê-lo com o seu sabor supremo. Mas no meio disso tudo, Sensei finalmente aparece por lá para salvá-la. Isso, Kaibara estala os dedos, dando o comando para o seu monstro matar aquele cara. Porém, ele nota que seu monstro não está o obedecendo, coisa que nunca havia acontecido anteriormente. Nisso, ele nota que os seus instintos estão se recusando a comer aquele sujeito misterioso por algum motivo. Em seguida, a Net vai até ele e diz que Kaibara está prestes a receber uma punição divina para corrigir os seus maus comportamentos até então. Afinal, o Sensei tem a capacidade de banir os transferidos daquele mundo quando ele bem entender. Portanto, ela pede para ele fazer isso imediatamente, escrevendo a história de Kaibara em seu livro. Eu sei que a Net tem bom coração e simplesmente está querendo ajudar, mas eu não sei se a coisa mais inteligente a se fazer é contar o seu plano e como você vai derrotar o seu inimigo bem na frente dele. Só acho. Mas para surpresa de todos, o Sensei se recusa a fazer isso, alegando que a história de vida dele é um saco. E ao ouvir esse desaforo, Kaibara se irrita e emana uma rajada de vento forte para cima deles, arremessando todo mundo para longe. E nisso, a Net vai até Nier e nota que o garoto apagou após receber aquele último golpe. E quanto a Matilda, ela sente que é a culpada por tudo aquilo, pois se não fosse por ela ter insistido em lutar contra o transferido, nada disso teria acontecido. Então ela começa a chorar, se lamentando por ter feito tudo aquilo. Porém, Sensei vai até ela e lhe entrega uma história que ele fez dedicada ao destino malfadado dela. E enquanto as páginas do livro sobrevoam em torno deles, o Sensei fala um pouco sobre como ele via a Matilda. No caso, ele sempre entendeu ela como uma pessoa gentil, mas que reprimia todos os seus sentimentos, o que faz dela uma mulher um tanto desajeitada. E devido a isso, ela era mantida presa à visão que o pai dela tinha de uma princesa ideal. Porém, quando aquela tragédia aconteceu com a família dela, Matilda resolveu levantar o ânimo de seu pai, tentando substituir o Leon, que era tido como o príncipe ideal. No entanto, os sentimentos sinceros dela não foram recebidos como ela esperava, pois, ao invés disso ajudar em algo, apenas afastou ela de seu pai. E junto a isso, ela também acabou perdendo de vista seu verdadeiro eu. Porém, ela se lembra de um diálogo que teve com a sua mãe, onde ela dizia para a garota trilhar o caminho que achasse melhor. Mas já na época, Matilda rebate a sua mãe, dizendo que o pai dela jamais permitiria que ela fizesse o que bem entendesse. Porém, a mãe de Matilda fala que nesse caso, ela vai fazer ele mudar de ideia, afinal Siberian também deseja que a sua filha seja feliz. E a Sensei diz que ela realmente está em uma encruzilhada, pois de um lado tem a opção de viver igual uma princesa ideal, assim como o pai dela deseja, mas por outro lado, ela também tem a opção de viver como um príncipe ideal, seguindo o que ela queria desde a infância. Mas para ele, nenhum desses caminhos é o ideal para ela seguir. Afinal, Matilda sempre foi a dama que ele conheceu lá atrás. Portanto, Sensei pede para ela mesma escrever a sua história a partir de agora. Nisso, o brasão no pulso dela começa a brilhar intensamente. Então, Matilda se lembra do Jin, que viu seu brasão emitindo um pouco de luz pela primeira vez. Nisso, Leon vai até ela ver aquela luz e nota que ela irá desenvolver o brasão da fera divina logo mais. Portanto, Leon se vira de costas para ir falar para o pai deles o que está acontecendo. Porém, Matilda pede para ele não fazer isso, afinal o pai deles é contra ela praticar artes marciais. E caso ele saiba disso, Siberian certamente não vai ficar nem um pouco feliz. No entanto, Siberian estava logo atrás de uma árvore ouvindo toda a conversa. E voltando ao presente, ele nota que foi um tolo por tê-la proibido de trilhar o seu caminho natural. E quanto ao Kaibara, ele começa a se dirigir até ela enquanto se gaba de suas habilidades. E diz que os gados, como ele, servem apenas para que ele possa comê-los. Nisso, Matilda começa a ir para cima dele. E Kaibara prepara novamente o ataque do pai dela, na esperança de atingi-la mais uma vez. Porém, dessa vez, Matilda age mais rápido e começa a atacá-lo consecutivas vezes. E por fim, ela finaliza a batalha explodindo o peito dele com a habilidade Presas do Rei. E após finalmente derrotá-lo, ela cai no colo de seu pai sem energia para nada. Nisso, a Net vai até ela para curá-la e regenerar as suas energias. E quanto ao Sensei, ele devolve o diário da esposa de Siberian, que por sua vez o agradece por ele ter salvado e guiado a sua filha. Porém, Sensei diz que tudo que ele fez foi simplesmente escrever o seu livro. Nisso, Briard vai até o rei e diz que Matilda provavelmente deve ter despertado devido à técnica suprema que ela foi capaz de utilizar. Nisso, Siberian diz que ela realmente foi capaz de fazer algo
algo incrível. No entanto, Briard explica que o ataque presas do rei que ela utilizou para vencer a luta ainda não está completo. E assim que ele diz, Kaibara volta à vida misteriosamente e se questiona do que está acontecendo, mas logo em seguida, Kaibara se lembra que ele havia comido a carne do rei demônio morto sem que ninguém soubesse, e justamente por isso Kaibara se denomina o maior predador de todo aquele mundo. Porém, a filha do rei demônio, Valdélia, aparece por lá repentinamente e corta a cabeça dele enquanto ele estava se vangloriando. Nisso, Kaibara aproveita aquele encontro e diz que sentiu muito prazer ao comer a carne do pai dela. Nisso, Valdélia se irrita e simplesmente termina de matá-lo usando o rosto do Gojo. Então o sensei vai até ela e pergunta se ela está satisfeita em ter matado o assassino de seu pai. Eu veria se ela apenas deixa o local, mas promete que irá matá-lo da próxima vez em que se encontrarem. Nisso, o sensei a descreve como uma mulher triste e que perdeu o rumo na vida. Afinal, mesmo após vingar o pai dela, Valdélia ainda continuava com um semblante de tristeza nos olhos. E após todo esse caos, a capital real finalmente volta a ser um lugar pacífico. Nisso, Annette e os outros param para conversar com uma das funcionárias do rei. Ele informa que Matilda resolveu permanecer no castelo para ajudar o seu pai. E ao ouvir isso, Annette sente uma leve tristeza, já que não irá ver a sua amiga tão cedo, mas ainda assim, ela respeita a decisão de Matilda. Nisso, Siberian vai até sua filha e pergunta o que ela está fazendo ali, afinal aquele quarto é para princesas delicadas e que sabem ser princesas, e não para uma moleca como ela. Então ele fala que ela deveria continuar com a jornada com os outros viajantes, afinal uma moleca como ela realmente não combina para ser uma princesa elegante. E, além do mais, ele garante que ainda não é tão velho para não conseguir se proteger sozinho, porém Siberian pede para que ela retorne para o castelo assim que terminar a sua jornada. Ao ver isso, ela troca o vestido por roupas mais confortáveis, na frente do pai dela, o qual começa a surtar. Então ela sai pela janela do castelo, se pendurando de cabeça para baixo, e deixa seu pai maluco, e nisso ela continua correndo em direção aos seus amigos, enquanto o sensei diz ao Nier que ele não serve para puxar o seu caixão. Nisso o garoto se irrita e o manda andar com suas próprias pernas, porém o sensei fala que isso não vai ser necessário, pois Tama já tá aparecendo ali no horizonte. E ao seguirem caminho, eles chegam até uma certa árvore. Nisso, Tama descreve como a maior árvore de toda a região de Zauberberg, sendo ela a famosa árvore do mundo de Gran. E quanto a Annette, ela explica para o sensei que aquela é uma árvore sagrada que fica responsável por vigiar Zauberberg e proteger aqueles que a visitam. E quanto ao local, a Annette diz que eles estão na vila de Tonerico, um local onde as pessoas levam uma vida simples ao lado da natureza. E dito isso, ela sugere dar uma pausa por lá para eles descansarem. Porém, eles se deparam com uma cidade barulhenta tomada por um estabelecimento de jogos de azar gerenciada pelos transferidos. Enquanto todos ficam espantados com o rumo que a cidade tomou, Sensei toma um susto ao ver que já não tem mais remédios em seu frasco. E seguindo adiante, eles conversam com o prefeito da cidade. E então ele começa sua explicação pelos primórdios da cidade e descreve Tonerico como sendo uma cidade tranquila no passado e que vivia com as bênçãos da árvore do mundo, até que de repente os transferidos passaram a viver no local. Ao descobrirem a existência da árvore do mundo e com a fundação do salão de jogos de azar, a cidade passou a atrair todo tipo de bárbaros transferidos. E assim o estilo de vida de Tonerico foi tirado de seus habitantes. Dito isso, o prefeito mostra para eles uma folha da árvore do mundo já sem vida. Afinal, desde que a cidade teve essa mudança radical, a árvore passou a ficar cada vez mais fraca e murcha, sendo esse um grande sinal que a árvore do mundo está triste com tudo que está acontecendo. Portanto, ele pede ajuda para restaurar Tonerico para o seu estado original. E durante a conversa, um guerreiro valente chamado Yamada aparece no local, se comprometendo a salvar a árvore do mundo. Mas assim que eles descobrem que ele é um transferido, todos começam a ficar desconfiados. Porém, Yamada deixa claro que ele é diferente dos outros transferidos. Afinal, ele quer apenas garantir a paz daquele mundo. Portanto, ele pede para o prefeito confiar nele a missão de lidar com os outros transferidos. E quanto ao sensei, ele deixa todos para trás e segue até um local que abriga vários delinquentes. Nisso, uma garota nota que ele não é dali e sugere levá-lo a um local mais divertido do que aquele. E então eles seguem até um bar onde o sensei bebe de forma descontrolada. E quanto à garota, ela pergunta o que ele estava fazendo naquela caverna adiante. Nisso, ele explica que estava apenas tentando ferrar com a saúde do seu corpo. E seguindo a conversa, ela pergunta o nome dele, porém ele se apresenta apenas como sensei, o nome como as pessoas costumam chamá-lo. E ao ouvir isso, ela promete fazê-lo dormir confortavelmente enquanto dança para ele. E após a dança, ele finalmente retorna para os outros, mas traz com ele a dançarina que conheceu há poucos minutos atrás. Nisso, o prefeito reconhece ela como Ash e diz que já havia avisado para ela não ir até aquele lugar. Então ela deixa o sensei no local e vai embora logo em seguida. Nisso, o prefeito informa a todos que essa mulher é conhecida como a bruxa de Tonerico, pois ela acabou caindo na mesma ganância dos transferidos, abrindo um bar ao lado do salão de jogos. E embora ela tenha traído a cidade só agora, todos já encaravam como uma mulher misteriosa, já que ninguém sabia nada sobre a sua vida. E por conta disso, eles a ignoravam, até que de repente, Ash mostrou que de fato nunca foi uma pessoa de confiança. E por conta de suas reações recentes, todos na cidade passaram a chamá-la de bruxa traidora. E ouvir toda a história, a Amada afirma que ela também deve sofrer as consequências de suas ações junto com os transferidos caídos. E no dia seguinte, Sensei vai até o bar de Ash, deixando a missão de enfrentar os transferidos de lado. E assim que ele chega ao bar, Ash diz que ele não deveria estar ali ao seu lado, afinal ninguém na cidade gosta dela. E essa má fama pode acabar respingando nele. Porém, Sensei afirma que é exatamente isso que ele quer das pessoas. E durante a conversa, Ash explica sobre a lenda que gira em torno de Tonerico, a respeito da árvore do mundo sempre atender os desejos dos fracos e doentes, salvando-os do sofrimento. E o Sensei sugere que ela use essas informações para salvar a si própria, pois no dia em que
a conheceu, ele percebeu que ela aparentava estar sentindo uma tristeza muito grande, e no meio da conversa eles são interrompidos por vários homens. E nisso eles se sentam à mesa para falar sobre os lucros do cassino, que não estão indo muito bem. E então o sócio do negócio decide atrair o povo do outro lado da ponte para o salão de jogos de azar, para que assim eles possam lucrar ainda mais. Mas ao ver que eles estão descumprindo a promessa que fizeram sobre tirar o dinheiro apenas de transferidos, Ash discute com eles. No entanto, o chefe tenta tranquilizá-la, dizendo que ela também lucrará mais, caso eles tragam mais clientes ao local. Porém, Ash afirma que não se importa nem um pouco com isso, afinal, ela quer manter os habitantes da vila longe dessas coisas. Mas, mesmo ouvindo o descontentamento dela, eles a ignoram e decidem continuar com o plano. Nisso, som estrondoso é ouvido lá de fora. Então, um dos homens do cassino vai até o local ver o que está acontecendo e se depara com Yamada destruindo o salão de jogos de azar. Nisso, Yamada nota a presença dos donos do local e promete que tanto eles quanto Ash irão pagar pelo que fizeram à cidade. Porém, o sensei se coloca à frente de Yamada, evitando que ele faça algo contra Ash. E ao ver isso, Yamada o manda tomar juízo e decidir logo o que pretende fazer. E em seguida, ele parte para o ataque contra os transferidos, acabando com todos em um único golpe. Isso, os habitantes começam a comemorar a retomada da vila, mas voltam a demonizar Ash, a chamando de bruxa traidora. Então Yamada pede para eles ficarem calmos, afinal Ash já se arrependeu de suas ações. Em seguida, Sensei explica a todos que na verdade Ash esteve usando o bar para manter o mal ocupado, assim evitando que eles invadissem a vila. E dito isso, Sensei afirma que eles deveriam sentir vergonha de estarem apedrejando ela, mas ao verem isso, eles deduzem que o Sensei esteja tentando defendê-la com mentiras. E ao ver que não tem mais jeito, Ash decide apenas deixar o local para evitar mais confusões. E quanto ao Sensei e os outros, eles partem para a vila logo na sequência. E quanto ao prefeito, ele pede para que Yamada se torne guarda-costas oficial da cidade, para que ele possa protegê-los de eventuais futuras ameaças, pois ele mesmo quer contrabandear aquela droga que eles estavam vendendo. E quanto ao Sensei e aos outros, eles se deparam com a árvore do mundo totalmente seca. E em seguida, o Sensei recebe uma visão de Ash, que o agradece por ele ter conseguido entendê-la, e deseja que ele possa encontrar a paz em sua vida que ele tanto anseia. Ao conferir o seu frasco de remédio, Sensei descobre que adquiriu a calmotina infinita por conta de Ash, que era a árvore da vida. E ao passarem por um deserto, Sensei agradece ao sol por sua imponência e pede para ser queimada até virar cinzas. E quanto a Annette, ela confere no mapa o caminho mais curto até o templo dele tem. Porém, ela sente que eles não terão sucesso, já que são novatos em desertos. Mas ao ouvir isso, Nira afirma que ele não é um novato como elas, afinal ele cresceu por aquela área e sabe muito bem como andar por lá. Mas enquanto ele explica um pouco mais sobre o deserto, um grupo de caçadores vão até eles e obrigam Sensei e os outros a pagarem pedágio caso queiram seguir adiante. Nisso eles começam uma luta contra os caçadores. Então Nir fica em choque com aquela situação e tenta sacar a sua espada para ajudá-los. Porém, o líder do bando, Toru, vê ele muito nervoso e nota que o garoto nunca sacou uma espada antes. Nisso, Niro manda não ficar contando vantagem, afinal, ele se considera um guerreiro forte e valente. Mas ao ver o garoto se autoproclamando valente enquanto treme de medo, o líder começa a gargalhar e afirma que se o garoto desembainhar a sua espada, isso significa que ele estará preparado para morrer. Afinal, o veneno do escorpião cuidará de matá-lo rapidamente. E ao ouvir falar em morte, Sensei vai até Toru e pede para ele o matar. Nisso, ele tenta envenenar o Sensei, porém um tiro sai pela culatra, pois ao invés de envenená-lo, quem acaba sofrendo com seu próprio veneno, literalmente, é o coitado do escorpião do líder. Nisso, Toru se irrita e parte para cima do Sensei, mas no meio do caminho ele ouve o uivo de um lobo e decide abandonar a luta, fugindo com o rabo entre as pernas. E quanto ao Nir, ele vai até o Sensei se desculpar, pois acredita que as coisas saíram do controle devido à sua covardia. E ao ver o Sensei lembra o garoto que ninguém começa como um herói, afinal, eles ficam mais fortes justamente após serem ridicularizados. Nisso, Annette consola o garoto, lhe dando o dever importante de mostrar o caminho em meio àquele deserto. E ao andarem um pouco mais, eles chegam ao orfanato que Nir conhece bem. E nisso eles vão comer com todos, e no meio da refeição as crianças do orfanato descobrem que o Sensei é um escritor literário e pedem para ele contar uma história. Nisso, Sensei decide contar a história de um homem que despejou suas dívidas em seu amigo e em seguida fugiu, para não arcar com as consequências de seus atos. Mas ao ver a premissa da história, a tia Cat pede para ele não contar uma história assim para as crianças. E já à noite, enquanto observam as crianças dormir, Nir e os outros ouvem o uivo daquele mesmo lobo que ouviram à tarde. Nisso, Cat explica que há um certo tempo, um lobo faminto tem vagado por aquela área, portanto, ela aconselha eles a não saírem durante a noite. Porém, o Sensei não parece estar ligando muito pra isso aí não. E no meio da madrugada, Nir vê um vulto passando pela janela e decide ir conferir o que é. Nisso, ele descobre que se tratava apenas do homem que vinha trazer comida para o orfanato. Porém, Nir estranha o fato dele estar indo levar a comida para a instituição em segredo. Mas então eles deixam esse assunto de lado e se sentam no banco para conversar. E Nir diz que o seu sonho é poder se tornar um guerreiro valente e digno. E enquanto ouve o garoto, o velhote começa a chorar emocionado e afirma que os pais dele certamente estão orgulhosos de verem ele lá do céu. E após ficarem até o começo da manhã conversando,
Nier chama o velhote para tomar um café da manhã com as crianças, porém ele decide continuar ajudando apenas nas sombras, sem ter nenhum contato com ninguém. E após isso, em outro dia, o grupo de caçadores invadem a área do orfanato. Então Toru pega uma das crianças como refém e ameaça tomar o território à força, porém Tami e os outros vão ao ataque. Nisso, Nier segue com medo de sacar a sua espada e lutar. E ao vê-lo assim, o velhote pede para o garoto deixar o resto da tarefa com ele, afinal, ele também é um dos transferidos, e tem o poder suficiente para acabar com qualquer homem mau que faça os amigos sofrerem. Dito isso, ele se transforma em um lobo gigante e começa a atacar todo o bando de caçadores, e durante a luta ele se lembra da sua vida do seu antigo mundo, quando pessoas mais tiraram algo dele que ele considerava muito importante, e com Nier, ele pede para o velhote se acalmar, caso contrário, ele acabará virando um cara tão mau quanto os homens que ele odeia, e o garoto fala isso demonstrando bastante bravura se colocando na frente do monstro, e nisso o velhote volta ao normal, e ao se acalmar, ele explica que passou a sua vida morando sozinho, pois assim como Nier, ele também perdeu seus pais muito jovem, até que um determinado dia um garoto estendeu a mão para ele e passou a lhe fazer companhia. Porém essa felicidade não durou muito, pois em um certo dia o garoto foi pego por um grupo de delinquentes e começaram a bater nele em sua frente. Ao invés de ajudá-lo, o velhote começou a fugir em sua cadeira de rodas, até que o Truque-sama simplesmente jogou ele pro alto. E devido ao fato de suas pernas não funcionarem, o velhote acredita que isso foi o fator decisivo que o fez não conseguir ajudar o seu amigo, mas ao ouvir isso, o sensei se recusa a acreditar nele e diz que ele está apenas dando uma desculpa conveniente para disfarçar o coração fraco que tem. Nisso, Nier se põe contra o sensei e diz que ele entende muito bem como o velhote se sente, afinal ele também sempre foge do perigo, mesmo sabendo que isso é errado. Portanto, ele pede para o sensei não culpá-lo por ter agido assim. Nisso, o velhote agradece a defesa de Nier, porém ele o corrige a respeito do garoto ser um covarde, afinal foi o próprio Nier que o trouxe para sua forma humana quando ele perdeu o controle se tornando um lobo. E o sensei diz que o velhote pode até ser um homem covarde, mas ainda assim é uma pessoa gentil, pois ao invés de sucumbir ao seu próprio poder como os outros transferidos, ele resolveu usar esse dom que recebeu para ajudar os outros, proteger na área do orfanato de bandidos à noite. Em relação ao Nier, o sensei diz que ele lhe ensinou algo, pois ele acabou descrevendo o velhote como um fracassado devido à sua arrogância. Dito isso, ele manda o velhote de volta ao seu mundo, para que ele possa resolver os seus assuntos que ficaram pendentes, e logo ao retornar o amigo dele lhe estende a mão, mesmo após o velhote tê-lo deixado para trás. Enquanto isso, a cidade onde Isha se encontra continua em guerra, porém o Wolf bebe como se nada tivesse acontecendo e pede para Isha não se preocupar tanto. Em seguida, o anjo caído da desolação manda o seu exército para cima do reino, deixando Isha ainda mais desesperada. Nisso, Wolf pede para Doran atrair as forças inimigas para o lado leste, mas ao invés de obedecê-lo, Doran parte para o ataque contra todo o exército ali mesmo, mas em seguida, ele atrai o exército para outro lugar, assim como o Wolf pediu. E contra os soldados inimigos restantes, o Wolf acaba com ele em um só golpe, fazendo com que o anjo caído da desolação recuasse, mas no meio disso tudo, eles acabam atacando o sensei de tabela. E após isso, Doran grita para todos ouvirem que a igreja é responsável pelo problema dos transferidos. Portanto, eles fizeram um excelente trabalho de limpar toda a sujeira causada pela própria igreja. Nisso, Wolf vai até ele e pede para Doran parar de falar mal de seu chefe. Porém, eles se unem com o intuito em comum de continuar expurgando os outros anjos caídos. Enquanto isso, Sensei se lamenta de ter perdido seu caixão no ataque que sofreu de Wolf por engano. Porém, a Net o tranquiliza, dizendo que irá comprar um caixão novo para ele em breve. E ao notar o teor da conversa deles, o Wolf vai até o Sensei para se desculpar pelo incômodo que ele causou mais cedo. Porém, Sensei diz que na verdade ele está bravo com o fato de ele não ter conseguido matá-lo. E embora isso tenha sido algo ruim, o Sensei ao menos o agradece por tê-lo feito experimentar mais uma experiência de quase morte. Afinal, isso já é o suficiente para ele. E durante a conversa, Ishu os interrompe para falar sobre a guerra que aquela nação está travando contra um dos 7 anjos caídos. E ao ouvir esse nome, Tama se lembra que já derrotou um desses em Grum, mas ao ouvir ela falando tão livianamente sobre isso, o Wolf acredita que ela está se confundindo. Porém, Tama afirma que o seu grupo é forte o suficiente para isso. Afinal, o Sensei é capaz de mandar qualquer transferido de volta para o seu mundo, assim os derrotando. Nisso, Wolf diz que mesmo o poder do Sensei tendo despertado o interesse do Papa, ele afirma que nada se equipara à sua magia. Portanto, ele pede para o Sensei ficar quieto enquanto a igreja lida com os anjos caídos. E ao notar o quão babaca o sujeito é, Tama se questiona se ele realmente é tão importante quanto diz ser. Nisso, Isha confirma que sim, e diz que ele é sem dúvida um dos magos mais fortes do mundo. Enquanto isso, o anjo caído da desolação retorna à base e diz ao seu chefe que não perderá no próximo combate. Porém, o chefe sugere enviar ao deserto uma pessoa que conheça bem o mago das tempestades. No caso, ele enviará o anjo caído da ganância. Enquanto caminha pelas ruas do reino, Sensei nota Melos, triste após ter se separado do mascote de Wolf, pelo qual ele está apaixonado. Então, Sensei se dispõe a procurar por ela junto com ele. No caminho, ele decide dar um nome à mulher que Melos está à procura. E nisso, ele chega no nome Fen Melos, já que ela é uma versão mulher do próprio Melos. Ao seguirem um pouco mais à frente, eles se deparam com Wolf caminhando pela cidade enquanto Fen Melos o acompanha. Nisso, Sensei começa a persegui-lo e ao fim do percurso, Wolf vai até a casa de sua amada. Nisso, Sensei decide ir embora, pois seria muito rude ficar ali ouvindo a conversa dos dois. E no dia seguinte, a guerra continua com os soldados enfrentando uns aos outros como de costume, quando de repente, um dragão misterioso que nunca havia aparecido antes vai até o local e começa a destruir tudo. Nisso, Wolf desdenha da tentativa fajuta do anjo caído de tentar reverter o jogo, afinal ele mesmo já derrotou inúmeros dragões, e esse
esse vai ser só mais um para sua coleção. Mas ao ver que a pessoa montada no dragão é o anjo caído da ganância, Wolf se distrai e é capturado pela garota. Nisso, Isha tenta ajudá-lo, mas acaba caindo no chão sem forças. Então a garota leva o Wolf em direção ao sudeste. E após isso, Isha analisa a situação e deduz que ele esteja sendo levado para o templo de Dritten. E ao se lembrar do diálogo que os dois tiveram, ela nota que a garota em determinado momento chamou Wolf de mestre, o que a deixa sem entender nada. Enquanto o sensei, ele nota Fen Melos com o coração partido por conta de seu mestre ter sido raptado. Então ele e Melos tentam resolver a situação por conta própria, indo até a casa da amada de Wolf para tentar extrair algumas informações relevantes sobre ele. Mas chegando lá, ela não é nada do que eles imaginavam. Enquanto isso, Yuriko leva Wolf até o terceiro templo, um local que ela se recorda com carinho por ter feito parte de sua juventude. E assim que vem a intrusa, os guardas da igreja avançam até ela para tentarem neutralizá-la. E quanto a Isha, ela se lembra que o Wolf sempre foi muito apaixonado por treinar os outros transferidos, porém um dia ele simplesmente resolveu parar com tudo e começou a se afogar em bebidas. Nisso, Tama sugere que Yuriko tenha sido a causa da mudança repentina dele, porém Isha pouco se importa com essas coisas por hora, afinal a prioridade deles é salvar o Wolf o mais rápido possível, portanto ela pede para Doran enviar os seus soldados imediatamente. Nisso, ele informa que já não tem mais soldados suficientes, então Tama diz que ela e seu grupo podem dar um jeito nisso, mas ao olharem para o lado, ela nota que Sensei já assumiu como sempre. Nisso, ele reaparece com a senhora que o Wolf sempre conversava, e no dia seguinte, o Sensei pede pelo item que ele encomendou com os anões na noite anterior, porém Doran diz que o item que ele solicitou é muito específico, portanto os artesãos ainda não conseguiram concluir o trabalho. Nisso, ele deixa esse assunto para lá e se apressam para salvar o Wolf, mas antes, Toro vai até eles completamente mudado e dá uma carona para todo mundo, tirando o Sensei, pois ainda está com raiva pelo que ele fez. Nisso, o Sensei decide aproveitar e ficar por ali mesmo, porém a senhora volta a falar e pede para ele levá-la até onde o Wolf está. E ao tentar tocar no sacerdote, a Net é impedida por Isha, pois os corpos deles ainda possuem vestígios de magia. Portanto, Isha diz que eles cuidarão do sacerdote mais tarde, quando a magia se dissipar totalmente. E dito isso, eles partem em direção à igreja em busca de Wolf. E assim que pisam no local, eles se deparam com Wolf preso pelos braços no centro da sala. Nisso, ele pergunta o que eles estão fazendo ali. Então Isha os ignora e volta a palavra para a garota sentada na cadeira. Nisso, a garota se apresenta para eles como Yuriko, uma transferida que foi discípula de Wolf. No entanto, atualmente, ela é conhecida como Anjo Caído da Ganância. E dito isso, Yuriko pede para eles não interromperem aquele momento dela com Wolf. Então a garota invoca um exército de esqueletos para matá-lo. Ao ver isso, Wolf pede para ela parar. Porém, Yuriko lembra uma das frases que aprendeu com ele, que diz que não se deve vacilar diante do seu inimigo. E conforme eles enfrentam os esqueletos, vão surgindo cada vez mais inimigos. Nisso, Yuriko explica que a luta continuará até que todos eles caiam de exaustão. Afinal, esse é o desejo do Anjo da Ganância, por isso deve ser realizado. E ao cair próximo a ela, Isha pergunta o que aconteceu entre a garota e o Wolf. Afinal, ele certamente deve ter sido um excelente professor para ela, portanto, não há motivos para ela estar fazendo aquilo com ele. Eu ouvi isso e Yuriko começa a se lembrar dos dias que passou treinando ao lado dele, quando de repente o Wolf vai até ela e ele diz que a sua habilidade não é adequada para o combate. Portanto, o Wolf explica que mesmo ela sendo uma das transferidas, ela não precisa necessariamente desafiar o Rei Demônio, porém Yuriko se recusa a viver uma vida normal, enquanto o Rei Demônio ameaça aquele mundo. Ao notar todo esse esforço da garota, o Wolf afirma que a força dela era florescer algum dia, porém ele pede para ela não se esforçar demais. E conforme ela ia treinando com o auxílio dele, Yuriko se sentia cada vez mais gratificada com o passar do seu tempo. Mas em um certo dia isso mudou quando uma certa garota transferida apareceu, e assim que ele viu o talento dessa nova transferida, o Wolf passou a se preocupar apenas em ensiná-la, deixando Yuriko sem receber nenhuma atenção. E embora ela já não tivesse a ajuda dele, Yuriko continuou se dedicando ao treinamento, mas dessa vez o seu objetivo não era ficar forte para derrotar o Rei Demônio, mas sim para o Wolf olhar para ela novamente. Mas ao invés disso, ele continuou paparicando a nova transferida, dizendo que ela era certamente a heroína escolhida para derrotar o Rei Demônio. E logo ao ver essa cena, o poder de Yuriko floresce, fazendo com que a garota transferida fosse sugada e morta por sua magia. Feito isso, ela deixa o Wolf para trás, se lamentando por ter perdido a heroína. E após contar essa breve história, Yuriko diz que seu poder provavelmente teria permanecido bloqueado caso ela não tivesse visto o Wolf elogiando a outra garota transferida. E seguindo por essa lógica, Yuriko acredita que o Wolf foi responsável por ensiná-lo o caminho correto para desbloquear o seu verdadeiro poder. Dito isso, ela guarda seus esqueletos, dando a Isha a falsa sensação de que ela viu os poupados. Mas logo em seguida, Yuriko prepara mais um ataque. Mas antes que ela pudesse matá-los, o Sensei aparece quebrando as paredes com um Hot Wheels gigante, usando seu caixão. E em seguida, a senhora também vai ao local. E ao vê-la, Yuriko reconhece como Hikari. E o Sensei diz a ela que já escreveu a história da sua irmã mais nova. Portanto, agora é a vez dela. Ao ouvir isso, ele fica sem entender nada, pois não imaginava que Hikari e Yuriko pudessem ser irmãs. E quanto ao Sensei, ele se apresenta para a garota como um escritor. E diz que Hikari lhe contou tudo sobre as duas no caminho até o local. No caso, elas eram uma família unida. E como Hikari era adoecida desde criança, Yuriko sempre esteve ao lado dela para lhe dar apoio com o que ela precisasse. Nisso, Hikari diz que a sua doença ia piorando a cada dia, mas mesmo assim a sua irmã nunca abandonou, e embora ela estivesse animada para começar o ensino médio, Yuriko quase nunca ia às aulas, justamente para ficar em casa cuidando de sua irmã. E quanto ao Sensei, ele diz que ficou levemente tocado ao descobrir, através de Hikari, toda a bondade que Yuriko tinha em seu coração, mas ao ouvir ele
tratando como se fosse uma santa, Yuriko se irrita e invoca seus esqueletos, colocando eles para ameaçar o sensei. Porém, os seus amigos acabam com os monstros rapidamente, dando espaço para ele se aproximar de Yuriko. E quando ele caminha até ela, Sensei diz que não pode morrer ainda, afinal, ele precisa terminar de escrever a história dela. E quanto a Hikari, ela pede para sua irmã parar de agir daquela forma, pois não é realmente o que ela quer. Mas ao ouvir isso, Yuriko corrige, dizendo que ela nunca foi a irmã mais velha e gentil que Hikari achou que ela era. Nisso, Yuriko revela que sempre a odiou por ela ter roubado a sua juventude com a sua doença, e por conta disso, ela ficou muito mais feliz ao chegar naquele mundo, pois sentia que poderia recomeçar a sua vida sem ter que cuidar de ninguém. Porém, ao ver Hikari em sua frente novamente, Yuriko decidiu que não iria deixar ela atrapalhar a sua vida de novo. Afinal, diferente de antes, agora Yuriko é o anjo da ganância e irá fazer o que for preciso para adquirir tudo o que ela quiser. E ouvir isso, o sensei continua fazendo as anotações em seu caderno e pergunta o que exatamente a garota gostaria de receber. Nisso, Yuriko volta a se irritar com ele e ameaçá-lo novamente, porém Wolf o protege. Em seguida, ele se desculpa com Yuriko, dizendo que não sabia como ela estava se sentindo. E ao ver o Wolf tomando o papel de protagonista da cena, Sensei pede para ele não se meter naquilo. Afinal, o Wolf não tem nenhum papel a desempenhar naquela história de amor que ele pretende escrever. Dito isso, ele continua seu percurso até Yuriko e volta a perguntar o que é que ela deseja obter, porém a garota continua tentando afastá-lo, usando seus esqueletos para atacá-lo. E um dos esqueletos consegue acertar o Sensei, mas ele apoia seu braço contra a parede atrás da garota fazendo um cabedon, e explica que quer apenas transpor os sentimentos dela para sua história de romance. E ao se acalmar um pouco mais, Yuriko comenta sobre seu passado, no dia em que as flores de cerejeira estavam em plena floração. Nisso, ela diz ao seu pai que aquele dia era o dia de sua formatura, porém ele simplesmente a ignora e elogia apenas Hikari, deixando Yuriko ainda mais zangada. Porém, ela segue para a escola normalmente, e ao retornar para casa, ela tem um mau pressentimento e entra correndo em casa perguntando por Hikari. Nisso, ela toma um tapa na cara de seu pai, que a julga por Yuriko ter ido se divertir na formatura da escola enquanto sua irmã estava em casa. Nisso, Yuriko vai até o quarto e vê Hikari respirando com dificuldade. Então o pai de Yuriko diz que Hikari poderia ter morrido por causa dela. Nisso, ela sai vagando pela rua enquanto implora para ser mais vista, quando de repente, o Truque-sama assina seu contrato com o Vascão. E ao se lembrar que a sua ganância por querer ser mais vista quase matou a sua irmã, Yuriko começa a chorar e diz que acabou repetindo esse mesmo erro também naquele mundo. Portanto, Yuriko não se considera uma irmã carinhosa como Hikari acha que ela é. E ao invés disso, Yuriko se considera uma pessoa gananciosa e terrível. E ouvir os lamentos dela, Sensei nota que ela só queria ser vista por alguém. Nisso, ele levanta o rosto dela e afirma que qualquer pessoa no mundo gostaria de ser vista e que prestasse atenção nela. Além disso, Sensei diz que ela não é gananciosa como acha que é, pois na verdade, ela é só uma garota gentil e um pouco estranha. E no meio da conversa, Hikari a abraça e pede desculpas por nunca ter percebido como ela se sentia. Nisso, Sensei pergunta para Yuriko se ela sabe o porquê de sua irmã ter sido invocada para aquele mundo. E logo ao fazer essa pergunta, ele mesmo responde. Ele diz que Hikari não resistiu viver em um mundo sem Yuriko, e embora ela seja uma mulher idosa agora, ela a seguiu até ali apenas para ter a chance de vê-la novamente. Ao ver essa cena, o Wolf se lamenta por ter falhado como instrutor, e se lembra dos dias em que a Hikari foi transferida para aquele mundo, e logo após ela ser transferida, Yuriko nota que se trata de Hikari, e vai correndo até ela e lhe perguntar sobre essa doença. Nisso, Hikari começa a se movimentar e nota que seu corpo aparenta estar muito mais leve do que antes, quando ela estava no outro mundo. E ao ver que a sua irmã está bem de saúde, Yuriko começa a chorar de emoção e a abraça, dizendo que agora ela não precisará mais sofrer como antes. E no dia seguinte, após a aparição dela naquele mundo, Hikari vai até o Wolf e garante que ficará forte o suficiente para lutar contra o Rei Demônio e qualquer outra ameaça que possa surgir. Mas em troca disso, ela pede para ele deixar a sua irmã viver livremente, sem ter em suas costas o peso de precisar derrotar o Rei Demônio. E ao ouvir isso, ele promete cumprir o pedido dela. Porém, Wolf pergunta o porquê dela querer tanto isso. Então Hikari diz que roubou a vida de sua irmã durante muito tempo em seu mundo. Portanto, ela pretende não atrapalhar a felicidade de Yuriko naquele novo mundo. E ao fim de sua recordação, Wolf diz que as duas sempre se amaram. E quanto ao Sensei, ele finalmente termina de escrever a sua história, e com isso as duas irmãs são envolvidas na luz forte de sua magia. E nisso, Yuriko pergunta o que é aquilo, então Ishi informa que elas serão enviadas de volta para o lugar ao qual elas pertencem, no caso, para o outro mundo. Ao ouvir isso, Yuriko chama a atenção do Sensei e de todos para lhe pedir desculpas devido aos problemas que ela causou para todos. E quanto ao seu mestre Wolf, ela agradece por ele ter concedido a ela um momento de juventude. Dito isso, ela pega a mão de sua irmã e vão juntos para casa. E no dia seguinte, após esse ocorrido, Hikari acorda em seu quarto com a sua irmã abrindo a janela. Nisso, Yuriko diz que ela aparenta ter dormido muito bem. Então Hikari diz que teve um sonho muito mais longo que o de costume. E ao ver isso, Yuriko fica curiosa e pergunta sobre o que exatamente ela sonhou. Porém, a garota fica um tanto desconfiada de lhe contar o seu sonho, pois ela sente que a sua irmã iria rir se ouvisse isso. Mas Yuriko insiste para ela lhe contar o sonho, afinal, agora elas têm tempo de sobra. E ao se sentir mais segura para contar o seu sonho, Hikari começa falando sobre estar em um mundo distante e diferente daqueles que elas estão agora. Enquanto isso, Doran segue combatendo as forças inimigas até que finalmente eles começam a recuar. Nisso, as tropas de Doran começam a comemorar acreditando que já estavam com a vitória. Porém, Doran os lembra de não comemorarem antes da hora, afinal eles só estarão vitoriosos quando Wolf e os outros forem resgatados. Enquanto isso, um dos sacerdotes vai até o Papa para lhe informar que um dos transferidos foi entregue de volta ao seu mundo, e ele sugere que o poder responsável por conseguir essa façanha seja o mesmo que Isha descreveu em seu relatório, no caso, o poder do Sensei. E ao ouvir isso, o Papa fica aliviado e afirma que o Sensei de fato é o salvador daquele mundo. E voltando ao Wolf, ele sugere a todos que eles deixem um local
local imediatamente e retornem para o castelo Gelb. Mas ao ouvir ele todo marrento querendo dar ordens, Tama o lembra que o Wolf praticamente não fez nada, o que o torna a pior pessoa para querer dar ordens aos outros. Nisso, a Ned pede para a garota não falar desse jeito com o Wolf para não deixá-lo chateado. Porém, o Wolf tenta sair por cima da situação, dizendo que não se importa com esses comentários. E no meio dessa confusão toda, o Sensei nota que eles têm um novo convidado no local. E logo após ele dizer isso, o anjo caído da desolação aparece por lá destruindo o teto e literalmente caindo próximo a eles. E ao se levantar, ele diz a todos que dará um jeito neles com as suas próprias mãos para evitar que eles continuem derrubando os outros transferidos. E ao ouvir isso, Wolf lhe dá o apelido carinhoso de Senhor Desolação e diz que ele fez bem em aparecer ali, afinal, ele poderá usar aquele momento para se exibir um pouco para os seus amigos. Dito isso, Wolf o ataca com a sua magia de tempestade intensa, deixando todos ao redor impressionados com toda a sua força, porém o anjo da desolação permanece intacto no mesmo lugar e explica que a magia de qualquer pessoa é ineficaz contra sua armadura. Nisso, Tama decide entrar no meio do combate também e o ataca em cheio com um golpe presa do rei. E ao ver isso, Nier comemora acreditando que o Desolação iria cair com esse golpe direto, mas ao invés disso ele continua de pé e diz que mesmo a técnica dela sendo boa, Tama continua sendo inexperiente. Dito isso, ele puxa sua espada e a golpeia para matá-la, mas antes de sua espada tocá-la, Nier entra no meio para salvar a garota e destrói a espada do anjo com a sua. Ao ver isso, Desolação sorri para o garoto e antes de partir ele sugere que Nier aprimore mais as suas habilidades. Nisso, Tama pula em Nier o agradecendo por tê-lo salvado e após isso, todos voltam a comemorar a vitória. E quanto a Isha, ela comenta brevemente sobre as irmãs transferidas e diz que se sente bem por elas terem tido um final feliz. Porém, Wolf diz ainda ter dúvidas quanto a isso, afinal, ambas eram infelizes em seu mundo original. E ao irem para aquele mundo, elas apenas sofreram ainda mais. Enquanto isso, Melos toma coragem e vai até Fenmelos para se declarar. Porém, ela o rejeita, deixando Melos para baixo, e o Sensei o conforta, dizendo que às vezes os esforços dele não serão recompensados, independente do quanto ele persiga a pessoa que ama. E no meio da conversa, eles passam por uma mulher misteriosa que cantarola uma canção. Nisso, Sensei vira para ela e sente a aura de Satian ressoando da garota. Então a garota se vira para ele e diz estar feliz em vê-lo novamente. E quanto ao Sensei, ele a pega pela mão e pede para eles dois cometerem um alto churrascamento duplo. Dito isso, ele a leva para a beira de uma janela e diz que eles poderão pular daquela altura à vontade, pois certamente já será o bastante para eles morrerem. No entanto, Satian solta a mão dele e explica que o Sensei mudou muito desde a última vez que eles se viram, pois agora ele tem mais luz em seu olhar, como se estivesse animado com alguma coisa. E ao ouvir isso, ele tenta convencê-la que não mudou, dizendo que sempre andou por aí como um rato de esgoto, sem valor e sem se importar com nada. E no meio da conversa, eles são interrompidos por Tama e os outros, que vão correndo até ele para buscá-lo. E ao ver todas aquelas pessoas, Satya nota que o Sensei encontrou algo muito melhor que a morte naquele novo mundo. Portanto, ela deixa o local e diz que agora ela já não pode permanecer ao lado dele, porém o Sensei pede para ela esperar e a chama pelo nome. Nisso, a Ned se lembra desse nome e nota que aquela é a esposa dele. E no dia seguinte, o Sensei continua se remoendo pelo que aconteceu no dia anterior. Então ele começa a mandar várias calmotinas pra dentro, como se fossem bala tic-tac querendo se vascar. E quanto ao Nier, ele pede para o ferreiro olhar a sua espada e explica que mesmo não sendo tão forte, ele conseguiu destruir a espada de um dos anjos caídos. Nisso, o ferreiro nota que aquela espada é grande demais para o garoto, porém ele deixa claro que Nier poderá vir a se tornar um guerreiro digno de usá-la, mas por agora ele aconselha Nier a tomar cuidado quando for usá-la, afinal ela pode até mesmo o matar devido à sua força extrema. E aproveitando a distração de todos, Sensei foge do local, prometendo que irá morrer ainda naquela noite. Enquanto isso, um dos amigos do Desolação o vê aparentemente feliz. Estranha isso, já que ele não é de sorrir muito, e de repente, Satian vai até o local cantarolando. Então os 5 transferidos se sentam para conversar, e ao ver que eles estão só com 5 transferidos, um deles já dá uma bronca em todos, dizendo que eles não têm jeito. Nisso, Satian lembra que ele só ficou ali recluso durante esse tempo todo, portanto, ela afirma que ele não tem como falar nada deles, já que o próprio não se esforça em nada. Nisso, ele fica quieto, concordando com o que ela disse. Em seguida, ele pergunta sobre o encontro dela com o Sensei, então Satian diz que ele tem o poder de mudar aquele mundo, e justamente por isso que ela o considera um homem digno de tê-la. Enquanto isso, Tama e os outros continuam indo atrás do Sensei, quando de repente, a Annette olha no mapa e diz que eles estão perdidos. E ao ouvi-la resmungando, um dos moradores do local vai até eles e informa que eles estão no vilarejo Held, o último local que o herói parou antes de ir para o castelo do Rei Demônio. E dito isso, ele apresenta a estátua do vilarejo que retrata o herói lutando contra o Senhor das Trevas, mas ao ver que o herói está sendo representado como se estivesse fugindo do perigo, Tama chama a atenção do homem para esse detalhe. Então ele explica que a estátua original retratava o herói lutando bravamente contra o Rei Demônio, porém um homem misterioso passou voando por ali com um veículo estranho e acabou colidindo com a estátua, deixando ela daquele jeito. E ao ver essa descrição, todos notam na hora que ele está falando do Sensei, e então eles decidem se apressar para encontrá-lo quanto antes. Porém, o homem sugere que eles desistam, afinal essa pessoa da qual ele está falando acabou entrando no santuário na extremidade da aldeia, que por sinal é o único lugar daquele vilarejo que leva para Orange, a terra proibida onde vive a fada rainha. E ao ouvirem isso, todos se questionam se Sensei ficará bem, então o homem acalma todos,
todos, dizendo que ele não poderá entrar em Orange, afinal, é necessário 3 provas antes de ter acesso ao local. Neo Sensei atropela todos os instrutores, porém o homem do vilarejo continua tranquilizando a todos, dizendo que eles devem esperar o Sensei ali, afinal, ele logo voltará. Mas ao ouvir isso, a Net continua indecisa quanto ao que fazia, pois acredita que ele pode acabar passando nos testes, porém Nira e Tama dizem o contrário, pois para eles é quase impossível isso acontecer. Enquanto isso, o Sensei passa em todos os testes, é levado diretamente até a rainha, que se surpreende ao vê-lo ali, afinal, ele é o segundo humano que consegue chegar até lá. Nisso, Sensei confunde aquele local com o paraíso, porém 2 fadas gêmeas vão até ele e lhe informam que ele chegou em Orange, e quanto à fada rainha, ela se apresenta como Oberys e diz que o seu objetivo é apenas prover a proteção daquele mundo, e quanto a ele, Oberys diz que o Sensei deve fazer o mesmo, já que ele é um dos escolhidos. Dito isso, ela pergunta se ele sabe o que é necessário para salvar o mundo. Em seguida, Oberys lhe dá 2 opções, sendo elas confiar nos outros ou o poder absoluto. Nisso, Sensei acrescenta uma terceira opção, dizendo que ele foi abandonado pela pessoa que mais confiava, portanto, o Sensei quer apenas morrer. E ao ouvir essa resposta, uma das fadas lhe dá uma bronca e manda ele levar aquilo a sério, afinal, ele está diante da fada rainha. Porém, o Sensei pede para elas lhe darem um tempo, afinal, ele acreditava que já estava morto. Portanto, ver elas pedindo para ele salvar o mundo de novo não é uma das melhores coisas que podiam lhe acontecer agora. E além disso, o Sensei diz que já não se importa mais com a paz mundial, uma vez que ele perdeu a sua alma gêmea. E ao ouvirem essas fadas se questionam se elas realmente escolheram o herói certo. E quanto a Oberys, ela acredita que ele continua sendo o salvador daquele mundo, pois Sensei possui a proteção de Ash, o espírito da árvore mundial. E embora ela confie em Ash, Oberys continua sem entender o porquê dela ter escolhido aquele homem como salvador. Nisso, ela pergunta a ele qual bênção ele recebeu da deusa, então Sensei diz que ganhou pílulas calmantes infinitas. E ao se estressarem mais com ele, as fadas sugerem mandá-lo imediatamente para o seu mundo. E nisso, Oberys lembra as fadas da última vez que o herói veio àquela terra e recebeu a sua proteção, e mesmo assim, ele não conseguiu trazer a paz para o mundo. E agora o mundo está ainda mais caótico, com os transferidos tendo derrotado o governante da raça dos dragões. Portanto, Oberys diz que aquele mundo já perdeu a linha do que seria o bem e o mal há muito tempo, se tornando um lugar que massacra as pessoas de coração puro. E levando isso em consideração, ela acredita que não foi um erro o Sensei ter sido enviado para aquele mundo. E além disso, Oberys diz a ele que o Sensei se encontrará com a sua alma gêmea no final de sua jornada. Portanto, ela deixa claro que não pedirá para ele salvar o mundo. Ao invés disso, ele deverá se concentrar apenas em sua própria jornada, pois é exatamente isso que o mundo espera dele. E antes de colocá-lo para fora do santuário, Oberys lhe entrega um apito de presente e diz que ele poderá usá-lo sempre que se sentir em perigo, pois as fadas irão rapidamente ao seu auxílio. E após isso, Sensei é arremessado novamente contra a estátua e termina de destruí-la por completo. Nisso, Sensei usa seu apito e pede para a fada consertar a estátua que ele acabou de quebrar, e ela fica muito bolada com isso. Enquanto isso, Isha lembra o Wolf que ele precisará levar o Sensei até o Papa, porém, ele explica que não há necessidade de intervir nisso. E quanto ao Papa e os transferidos, eles notam que o mundo espera algo do Sensei, seja paz ou caos. E quanto a ele, o Sensei segue viagem com seus amigos, cada vez mais empolgado. E eu com certeza quero muito ver a continuação desse anime, mas a temporada chegou ao fim e eu com certeza trarei caso tenha uma segunda. Deixa o like, se inscreve caso você tenha gostado e também curte e compartilha para mais temporadas completas aqui no canal. Lembrando, a próxima temporada tá chegando e eu vou trazer a maioria dos animes para vocês, então vejo vocês lá. Fui!